Sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro Fry Podcast aqui no Brasil. E hoje o meu convidado é o Rafa Trotamundos, Rafa. Trotamundos. Que tal? Bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado a ti por aceitar o convite aí do nosso primeiro formato de podcast feito aqui no Brasil e em português, que vai ser meio diferente para mim também. Um privilégio, para mim é um privilégio. Tô acostumado a falar espanhol, tu também fala bastante espanhol, né? Falo algo de chileno, algo de argentino, platense. Mas vamos tentar fazer em português, se é que eu não me perco também. Como é que vai, Rafa? Olha Tudo só certo. A vista que a gente conseguiu aqui, né? Estamos aqui na quarta colônia, com essa bela vista do Vale de Faxinal do Soturno, né? Pois é, para botar as pessoas aí em contexto, a gente está no Faxinal do Soturno, Pianeza Café, dá um agradecimento ao Pianeza Café, que nos cedeu o espaço aqui, muito lindo, muito recomendado também para que as pessoas possam vir conhecer e ver essa vista aqui da quarta colônia, que é muito lindo, né? Muito bonito. Tu tá acostumado a vistas e... Conta um pouco o que tu faz para as pessoas te conhecerem. Eu acho que vistas, paisagens, experiências, gastronomia, tudo isso faz parte do meu métier, né? Eu trabalho com turismo, então, para quem não me conhece, meu nome é Rafa Trotamundos, faço expedições de aventura. Dá o teu perfil, hein, o arroba. É o arroba Rafa Trotamundos e tem o arroba Trotaméricas, que é o da empresa mesmo, tá? Da empresa que a gente faz as expedições formais, com contratinho, com toda a questão de segurança, de seguro viagem, enfim, né? Mas o Rafa Trotamundos, ele tem um perfil um pouquinho mais pessoal, com as minhas viagens. Então, interessante aos dois. É arroba Rafa Trotamundos e arroba Trotaméricas. Eu comecei com essas expedições entre amigos e aos poucos foi se tornando um negócio. Primeiro, viagem por conta. Primeiro mochileiro. Mochilão. Padrão mochileiro. Já com... Essa é uma experiência que todo mundo diz que todo mundo deveria ter, né? Um mochilão, pelo menos, na vida. Tu começou assim a viajar? Eu comecei a viajar, na verdade a minha primeira viagem foi um intercâmbio cultural para a Alemanha, que eu trabalhei como au pair numa casa de família. Não sei se você conhece o serviço de au pair, é mais ou menos uma babá. É uma pessoa que fica ali cuidando das crianças, cuida da casa, do lar. E é uma oportunidade de aprender o idioma. Então eu aprendi alemão na Alemanha, foi bem interessante, eu tinha 18 anos. Nessa época, poderia dizer que eu fiz alguns mochilões, algumas viagens, mas tudo muito restrito aos destinos que eu podia chegar num fim de semana de trem e tal. Aí quando eu voltei pro Brasil, entrei na faculdade, comecei a trabalhar, aí sim começaram os mochilões. E para outros países. E aí eu acho que todo mundo deveria ter essa experiência, tá? Resgatando a tua pergunta. E eu acho que todo bom guia de viagem já foi mochileiro. Porque tem que ter, né? É parte da experiência, sabe? Tu conseguir resolver os perrengues que são tão famosos nesse ramo, né? Tu tem que ter vivência de campo, vivência de estrada, vivência de enfrentar situações difíceis pra tu saber como que tu vai reagir quando tu tiver com um grupo de 10, 15 pessoas, né? É totalmente diferente de estar sozinho. E por que parte a tua intenção de viajar? Tu, quando morava por aqui... Da onde que tu é? Eu sou nascido em Caxias do Sul. Morei muito tempo em Santa Catarina, fiz faculdade lá, me formei em economia na Federal de Santa Catarina. E depois eu comecei a fazer as expedições e viajar para outros países, até que conheci a excelentíssima. Isso que era a única pergunta que eu tinha para te fazer aqui. Qual é a tua intenção com a minha prima? Não, são as melhores intenções. Que bom. Não, eu conheci a Renata por conta de uma viagem para o Peru, né? E ela contratou o serviço? Ela foi ela foi minha cliente. A gente se conheceu um pouco antes da viagem em si, 2 semanas antes, porque eu temia que pudesse gerar um desconforto, né, se a gente não se desse bem e tal na viagem. A gente já vinha conversando há algum tempo. E a gente se conheceu pessoalmente e se deu muito bem. E depois da viagem a gente até ficou juntos durante a viagem e depois engatou um namoro. Já não soltaram mais. Já estamos aí há 3 anos já. E agora vocês viajam sempre juntos? Não. Quase sempre, né? Muitas vezes as viagens são em conjunto. Quase sempre. Pela natureza de cada roteiro, alguns roteiros eu não consigo fazer com a Rê. E eu não diria pela dificuldade ela encara todos os roteiros que a gente faz. Ela já fez 6.000 esse final do ano passado, a gente fez uma montanha de 6.000 na Bolívia juntos.
Então, assim, é mais pela questão de cada roteiro mesmo. Por exemplo, um roteiro que seja um grupo pequeno de 4 pessoas. Como a Rê também tem a profissão dela, né? Que ela mantém, ela trabalha com estética. Eventualmente é mais interessante que eu vá sozinho e ela fique aqui trabalhando. As viagens de reconhecimento a gente sempre faz juntos. Tá? Primeiro tu faz uma viagem como para preparar um itinerário, Perfeito. Né? Para preparar uma rota e todos os miúdos, digamos, da viagem. Isso é o reconhecimento que a gente chama. A gente usa essa palavra quando a gente faz uma viagem pela primeira vez para um destino que a gente já estudou através da internet, através de livros, a gente já estudou o roteiro, mas a gente só pode oferecer esse roteiro para um grupo depois de ter ido presencialmente lá. Então, normalmente, a gente faz um roteiro de reconhecimento antes. Tem diversos que estão no forno aí pra gente lançar, a gente ainda não pôde lançar. A pandemia atrasou um pouco a nossa vida. Pois é, como é que foi isso daí também pra vocês? Praticamente ficou fechado esse tempo de viagem, né? Ficou. Vocês estiveram viajando igual na pandemia? A gente viajou dentro do Brasil durante a pandemia, no momento que foi seguro viajar, né? Logo no começo, e quando teve aquela primeira e segunda onda, a gente não estava viajando. Depois a gente fez algumas viagens dentro do Brasil. Só que o fato curioso da pandemia é que a gente não estava no Brasil quando houve... Eu me lembro, acho que vocês estavam na Argentina, não estava? A gente estava na Patagônia. E ficamos lá... A gente foi repatriado, né? Que foi o termo utilizado na época. A gente tem essa no currículo. Tem repatriado. A gente foi repatriado até Uruguaiana. E aí escoltado até a fronteira. O consulado nos deixou na aduana de Uruguaiana e daqui tu te vira. Daí a gente conseguiu chegar em Santa Maria, fez nossa quarentena, né? Teve que fazer naquela época. E hoje onde é que é a base de vocês? É por aqui? A empresa está sediada em Faxinal do Soturno, né, que é próximo de Santa Maria, na região central do Rio Grande do Sul. E nossos clientes, praticamente 100% chega através da internet. Muitos são amigos de outros clientes. Conhecidos por indicação. Eu diria até que são a maioria. A maioria chega assim dessa forma. E as expedições são para diversos destinos. Hoje em dia a gente tem para Peru, Bolívia, Tanzânia, na África, Nepal, na Ásia, nos Himalaias. Tem um roteiro dentro do Brasil que é os Lençóis Maranhenses, que a gente faz também. Desses roteiros deste ano, a Rê tá indo no Nepal, em abril. Depois ela vai para Bolívia, em julho, final de julho. E talvez Lençóis Maranhenses em agosto. Cara, e quantos países tu já conheceu? São bastante, né? Até o momento, 42. 42. Muitos no começo, no mochilão, imagino, Europa e... Sim. Bom, a minha primeira experiência de viagem, assim, fora do Brasil, tirando aquelas viagenzinhas com a família e tal, vai para o Uruguai, para Argentina, a gente mora aqui no Sul, é uma coisa familiar, mais comum, né? Mais comum. Mas a primeira viagem mesmo, assim, que foi a experiência fora do Brasil, foi com 18 anos pro au pair para a Alemanha. E lá eu conheci 8 países da Europa, assim, fim de semana, sempre viajando. Depois eu voltei pro Brasil, fiz faculdade naquela época que é sem grana total, assim. Tu fica trabalhando em restaurante, tudo que tu conseguir de dinheiro é para tu pagar tuas despesas do mês. E aí em 2009... eu consegui um emprego e comecei a ter um pouco de renda e fiz a minha primeira viagem, vamos dizer assim, viagem anual, né? Uma viagem de férias, que eu passei 30 dias fora. E depois disso foram surgindo viagens todos os anos, né? Essa primeira viagem foi para Cuba, eu fui fazer uma brigada de trabalho voluntário em Cuba. Ah, legal. E voltando de lá com muitos amigos na América Latina, porque essa brigada era internacionalista, né? Tinha pessoal do Chile, do Uruguai. Isso é uma brigada, tu diz, como de apoio, de um trabalho voluntário? A brigada é um trabalho voluntário, mesclado com imersão cultural, né? Porque Cuba é um país que, por conta do regime socialista que eles têm, sofre muito bloqueio midiático de outros países. Então, muita da informação que a gente chega aqui é uma informação tergiversada, de acordo com os interesses do país que está espalhando essa notícia, né? Então, para tu conhecer de verdade Cuba, é só indo presencialmente, né? Mas tem muito da realidade que mostram igual, não tem? Cuba assim, é um país que eu tento me isentar da análise sociológica e política, e eu só digo assim, ó, vai visitar.
Porque o dia que tu for visitar é totalmente diferente do que tu imagina, sabe? É um país muito ligado à cultura, é um país que as pessoas são muito cultas. Eu lembro de uma pergunta que um cubano me fez, assim, que, cara, até hoje, assim, me marca. Ele me perguntou de Zumbi dos Palmares. Imagina, para saber disso daí, né? Um cubano sabia mais da história do Brasil do que boa parte dos brasileiros. Sabe? Se tu perguntar quem foi os Palmares pelo brasileiro, quem que conhece? A gente estudou no colégio na 7ª série, eu acho que era, né? Mas a gente não fica com aquela cultura tão ligada, né? Outros países, às vezes, Latinoamérica, a gente vê que a cultura do país, a história, ela é levada adiante, né? As pessoas falam um pouco mais, se bem que hoje em dia eu acho que ainda se está perdendo um pouco também. Tema da música, antes a música também era ligada um pouco mais à cultura, hoje já não é tanto. Então vai se perdendo. E com respeito a isso mesmo, a cultura, o que é o mais interessante que tu acha que já viu por aí? Acho que cada país tem... É muito diferente, Cada país cara? É muito diferente, assim. Tu vai em Bolívia, é totalmente... E tá aqui do lado, né? Isso aí até é uma coisa que volta àquela pergunta anterior, assim. O Brasil, ele é totalmente diferente da América Hispânica, né? Sim. O Brasil, ele tem uma cultura que parece que está de costas, né, pro restante das Américas. E eu vejo que a gente tem uma cultura muito mais eurocentrista, né? A gente, nas nossas férias, a gente pensa o quê? Paris. A gente pensa em Londres, Miami. A gente pensa fora, a gente não pensa aqui. E o dia que o brasileiro despertar para a beleza que tem o Chile, né? Beleza que tem a Argentina, Bolívia, Peru, são países lindíssimos, uma cultura muito diversa. Até um tempo atrás eu lembro que era bem pouco assim o turismo de brasileiro mesmo no Chile. Ele era mais que nada aí alguma temporada de esqui na montanha e tudo, mas Patagônia, por exemplo, assim, não se falava tanto. Eu mesmo vivi na Patagônia um tempo, trabalhando na área gastronômica. Aonde? Em Puyuapi. Puyuapi, na carretera austral que tá... Cara, ela é 200 quilômetros ainda da capital Coyhaique, né? A capital da passei região. por lá. E tu sabe, a cidadezinha era 600 habitantes, era muito pequenininha, só que a gente tinha um café-restaurante, a gente trabalhava num café-restaurante de 50 cadeiras, só que enchia de manhã e de tarde de turista alemão, canadense ou americano. Era esse o tipo de turista que havia. Brasileiro quase não passava. Argentino passava, mas muito pouco, sabe? Então, agora a gente nota mais que já tem gente indo viajar e tu conheceu lá como é que é, né? Tu vira a esquina, assim, é uma paisagem totalmente diferente, um glacial, um rio, uma montanha, é muito lindo o sul do Chile. Sim. Né? Toda a Patagônia Mas eu acho que o brasileiro realmente tá descobrindo, né, a viagem internacional. E eu noto isso porque antigamente eu não via mochileiro brasileiro. Eu encontrava muito argentino. O argentino parece que é aquele cara que nasceu e botaram nele um chipzinho pra descobrir o mundo, né? Então, ele cara não tem medo de fronteiras, assim. E eu não encontrava cultural, brasileiro. Né? Era cultural. É cultural, acho. Né? Mas eu vejo muito brasileiro hoje em dia. Muita gente se interessando, muita gente que procura a gente nessa parte dos roteiros da empresa, tá indo viajar pela primeira vez. Então, isso daí demonstra também que o pessoal tá se interessando, né? E eu acho que o Brasil também tem muita questão do dólar, né? O dólar ele impacta muito na questão do poder de compra, se a pessoa vai poder viajar para fora ou não. Só que a moeda do Brasil, assim, desde 94, ela tá uma moeda forte. Estável dentro de tudo. Né? Dentro do contexto latino-americano, ela é estável. Então, pro cara viajar para uma Bolívia, para uma Argentina, países que têm moedas mais fracas que a nossa... Tá tranquilo. É conveniente. É conveniente, né? O Chile, eu acho que o Chile é um pouquinho caro ainda, mas... O Chile, ele tem isso, né? Às vezes é um pouco mais caro ainda que tu... Em algumas questões, assim, né? Tu poder dormir ou alimentação mesmo, às vezes é um pouco mais caro. Dependendo do lugar que tu vai, né? Mas, claro, como tu diz, na Bolívia e no Peru, às vezes é muito barato. Hoje em dia, a Argentina também E o que tu acha mais diferente disso dentro das culturas? As culturas daqui, cultura africana, o que é mais... Eu acho que a nossa cultura latino-americana, ela ainda tá um pouco mais próxima, né? Na África, tu vê coisas muito diferentes, na Ásia também. Na África,
Por exemplo, teve uma situação muito pitoresca que a gente presenciou agora em 2022, numa expedição que tá numa tribo Maasai. Não sei se você já ouviu falar dos Maasai. É uma tribo de nômades que eles ficam em 3 países. É a fronteira da Tanzânia com Quênia e Uganda. Eles são nômades, eles ficam migrando. Inclusive, um parque muito famoso do Quênia se chama Masai Mara. Né? E essa tribo, eles são... É uma tribo pastoril. Eles praticamente se alimentam só de carne de vaca, leite de vaca e sangue de vaca. Esse que é impressionante. É muito impressionante. E também um pouco de cabra, mas... praticamente, eles são 100% carnívoros, né? Eles não se alimentam de vegetais e são muito saudáveis. Já teve alguns estudos que eu vi, agora não vou te precisar qual universidade, mas teve alguma universidade dessas muito reconhecidas que fez um estudo e descobriu que dentro do micro... na flora intestinal deles existiam muitas bactérias que permitiam uma acelerada decomposição da carne e tornava eles muito mais saudáveis do que uma pessoa vegetariana. Uma coisa que foge um pouco do senso comum, né? Leite, carne e sangue. Leite, carne e sangue. Eles fazem, inclusive, uma cerimônia lá. Essa cerimônia a gente não teve tempo de participar. A gente estava se dirigindo ao Serengeti, né? Ao Parque Nacional Serengeti. E ali a gente visitou a tribo e tal, eles fizeram uma apresentação de dança, uma coisa muito legal, porque eles mantêm esses hábitos, tá? Mesmo num mundo moderno, eles mantêm essa cultura. Só que o processo de beber o sangue não é simplesmente tu vai lá no pescoço da vaca e... Porque eu vi algumas reportagens, fazem um furinho aqui no pescocinho da vaca e tomam ali direto. Eu acho que isso é um pouco pra televisão, assim, sabe? Na prática, eles coletam aquele sangue, eles fervem o sangue, né? Porque tem a questão de doenças, né? E existe também uma certa cerimônia cultural, assim, né? Então, não é um puro alimento para eles. Aquilo lá tem uma questão espiritual. Eles não matam. Na África em geral. Na África em geral, matar por matar não é uma coisa bem vista, porque eles entendem a cosmologia da natureza e do homem, né? Como sendo uma coisa que se completa, né? Então tu não pode simplesmente explorar a natureza sem limites. Então... eu acho que nesse aspecto específico, algumas coisas que tu vê na televisão precisa tomar com um pouco cuidado. A viagem é interessante por isso, porque tu vê e tu vê como é que é realmente, assim. E como é o turismo agora lá? Imagino que... porque eu já vi muita reportagem de gente que foi e passa um dia com a tribo. É mais massivo agora, imagino, não? Na Tanzânia é um país, assim, bem aberto, porque ele é relativamente seguro, tá? É um país bem aberto ao turismo, é livre de terrorismo, tá? Que é um problema que a gente tem na outra costa da África, Nigéria, a gente teve diversos grupos. Na África saariana é muito comum as atividades de grupos terroristas, né? Muitos deles islâmicos. Então, acabam se tornando países mais difíceis do cara viajar sozinho. Agora, a Tanzânia em específico, a África do Sul, que também foi outro país que eu conheci, é muito tranquilo pro turismo. Muito tranquilo para tu fazer safari, é muito tranquilo para tu ter uma pessoa que conversa contigo em inglês, né? Obviamente, em português é quase impossível tu se comunicar, né? Tirando Angola, Moçambique e Cabo Verde, fala português, são países que falam português. Tirando esses, é inglês que tu vai usar. Mas aí, bom, como guia também, digamos, tu sempre dá o auxílio aí às pessoas que vão contigo, né? Com certeza. Faz de tradutor aí também. Claro, claro. Não, na verdade, todo o processo de planejamento da viagem, ele já não é em português, né? O planejamento a gente já faz em inglês, espanhol, quando é aqui na América do Sul, mas inglês e espanhol, tá? Eventualmente, em algum roteiro que possa ter francês ou alemão, também a gente se vira, né? Então, tem que se mas virar. quase, hoje em dia é praticamente só inglês. Já foi aprendendo já bastante idioma. Sim. Eu falo 5 idiomas hoje em dia. É fácil pra ti? O primeiro é muito difícil. Eu acho que o primeiro é muito difícil, depois vai indo. É a experiência, né? O cara estando ali e sendo obrigado a falar, eu acho que é um pouco mais fácil de aprender. Dentro da família das línguas latinas, assim, o italiano, o francês, o espanhol, o português, é muito, muito fácil. Tem algum nexo entre eles, Tem. A gramática, ela se assemelha muito. O alemão é um pouquinho diferente.
principalmente na parte de declinações. E o inglês eu acho que hoje em dia é um pouco básico, assim, pra tu conseguir se virar no mundo, sabe? O inglês é um idioma que precisa falar. Qual foi, porque estando na África, eu imagino que deve ter alguma dificuldade maior. Qual um perrengue, como se diz aqui, né? O que é o mais difícil que tu teve que passar em viagem? Assim, o roteiro da África que a gente fez agora em 2022, ele é um roteiro com a ascensão do Kilimanjaro, né? Que a gente não faz sozinho. Quantos metros tem? É 5.895, é a maior montanha da África. Tem alguma dificuldade maior na montanha de lá que uma montanha da mesma altura aqui? Tem. Na verdade, a dificuldade que tu tem no Kilimanjaro é a aclimatação. Quando a gente vai para uma montanha próxima de 6.000, a gente precisa passar diversos dias... em uma altura um pouquinho maior. 3.500, 4.500, progressivamente até chegar a 6.000. Cara, quando eu fui uma vez para Bolívia, fui passar 3 dias... E pegou forte. O sorote pega muito forte na Bolívia. Pega mais forte na Bolívia do que no Peru. Tá? Mas, por exemplo, não sei se você visitou a região de La Paz. Tive em La Paz e depois fui ao Titicaca, lá em Copacabana, acho que é a prainha dele. Você chegou de avião? Cheguei de avião. Bom, quando você pousa em El Alto, já tá a 4.000 metros. Então, isso facilita a aclimatação. A dificuldade do Kilimanjaro é que a cidade mais próxima tá a menos de 1.000 metros. Então, todo o processo de ascensão é feito com aclimatação durante a caminhada. Então, não basta tu ter que caminhar, tu tem que se desgastar para subir um pouquinho a mais do que tu vai dormir. Então, vou supor, tem um acampamento lá que chama Shira. A gente não chega em Shira e dorme. A gente sobe 300 metros acima de Shira e depois desce pra dormir. Entendeu? Barranco, mesma situação. Tu vai passar por um ponto alto pra depois dormir mais baixo. Lá é o que se chamam Sherpas também? Os que ajudam a ascensão? Não. Aquilo é Nepal, né? O Sherpa, na verdade, é uma etnia. Uma etnia que existe no Vale do Khumbu e no Tibete, na parte chinesa, que... por conta de muitos turistas confundirem, chegarem lá e falarem meu Sherpa, acaba se tornando sinônimo de carregador. Mas o termo certo dentro do montanhismo é porteador, ou porter em inglês. Porter. Então, na África a gente tem porters, no Nepal a gente tem porters, e o Sherpa é como se tu dizia assim, o Guarani, entendeu? O Mapuche. E, bom, ele te ajuda a levar, né? Ajuda. Mas não é meio injusto, cara, tu subir e deixar tudo nas costas do cara ali. Existe dentro do montanhismo, assim, que é nosso principal negócio de viagem hoje em dia, existe muita crítica às expedições, tá? Não vou negar. Existe muita gente que é mais... os montanhistas mais puros que acham que tu não pode usar nem oxigênio suplementar. Que tu deve subir uma montanha carregando teu próprio peso, tua mochila, teu oxigênio... sem oxigênio, né? Subir sem oxigênio e fazer em estilo alpino. O estilo alpino é que tu vai no ataque, tu leva toda a tua carga para fazer cume e volta para o acampamento acampamento superior, que a gente chama, né? Acampamento alto. Sem ajuda de ninguém, tá? Só que hoje em dia são poucas pessoas, a gente teve montanhistas até os anos 80, 90 que ainda faziam isso. Hoje em dia, praticamente todos fazem com oxigênio suplementar. Teve muita morte, né, em ascenso de montanha. Todos os anos. Toda a temporada do Everest, por exemplo, tem morte. Do K2, que é uma montanha mais perigosa que o Everest em si, sempre tem morte. Qual foi o teu maior ascenso? A maior montanha, eu acho que foi... Agora eu tô na dúvida. Eu acho que foi 6.150. Eu acho que foi na Bolívia, 6.150, o Acotango. Não, 6.052. Agora que tu me pegou, cara. Agora eu tô na dúvida se foi o Chachani ou... O Chachani não é na Bolívia. Chachani é no sul do Peru. Tá. Mas são acima de 6.000. Sim. Eu fiz 5 montanhas acima de 6.000. E qual a maior dificuldade pra te enxergar o processo? É mental ou é físico, cara? Eu acho que é mental. Eu acho que é mental. Eu acho que o psicológico pega muito numa montanha dessas, porque tu tem que enfrentar uma temperatura muito baixa e fazer uma atividade física vigorosa, né? O esforço é um esforço grande, muito forte. E sem oxigênio... Nessas montanhas a gente não usa oxigênio, até 6.000. Quando a gente fala de oxigênio suplementar, é acima da zona da morte. Então, acima de 7.500, 8.000 metros.
Então, assim, esse tipo de montanha só existe nos Himalaias, tá? Pra tu pegar, assim, na América do Sul, a montanha mais alta que a gente tem é o Aconcagua, ele não chega a 7.000 metros. Mas aqui no Aconcagua passa também de que às vezes as pessoas chegam lá em cima e tem essa... Quando falta oxigênio no... Tem a hipóxia, né, que chama. Eu a acho falta que já de vi oxigênio. alguma coisa ao respeito. Pode acontecer por conta de uma fraca aclimatação, de uma fraca alimentação, né, nutrição nos dias anteriores, mas o Aconcagua não é uma montanha técnica, né? Tu sobe praticamente... Quase foi. Então, Passou por cima. Vento aqui no cenário. Bloopers. Esse aqui acho que tem que mexer ali. Aí depois a gente tem a nossa cameraman. Câmera woman. Câmera woman. Aí tu enquadra aí, por favor. Bota um pezinho ali na nossa super tripé. Aí tá ventando bastante aqui em cima. Algumas ráfagas de vento, né? Algumas ráfagas. Essa palavra é bonita. Ráfagas. Só pega do Pilar pra cá, assim. Eu acho que tava bem parecido aí. Isso aí. Foi a almofada que caiu. Mas isso aí, só acomodar ali que já tá bem. Cara, e pra tu subir, assim, tipo de alimentação, por exemplo, como é que é essa preparação? Cara, teu equipamento tem que ser leve. Preparado, sim, mas preparado para o frio, né? Não é um saco de dormir qualquer, não é uma mochila qualquer. Teu equipamento é especial para aceder uma montanha, né? Alimentação, o que tu leva? O que vocês costumam usar? Depende muito de se é uma ascensão que tu vai fazer em estilo alpino, que a gente chama quando a gente carrega o seu próprio peso, uma mochila cargueira, com barraca, com isolante, saco de dormir, tudo e todas as refeições. Ou quando é no formato expedição, tá? No formato expedição, que é o que a gente faz quase todos os anos, tu não precisa de nada, que tem cozinheiro, tem auxiliar de cozinha, tem animais de carga que levam o peso, então tu praticamente vai só com a tua mochila do dia, que é um lanchinho e uma água, máquina fotográfica, uma jaquetinha, e tu vai curtir de noite, o acampamento vai estar montadinho de novo pra ti, tá? Montanhas que a gente faz sozinha, tem uma montanha que eu fiz com a Rê, por exemplo, no Vallecitos, ali na fronteira da Argentina com o Chile, região do Aconcagua também, chama Cordão del Plata, fica bem próximo do Aconcagua. Ali a gente tem que levar todo o peso e a gente acaba porteando a carga, ou seja, a gente dorme num ponto, a gente leva metade da carga pro ponto superior, volta pra dormir, aí depois a gente vai dormir nesse segundo ponto, vai levar metade da carga pro nível superior, vai voltar pra dormir e vai com tudo. Então, assim, são etapas, né? A aclimatação exige etapas. Num tipo de expedição dessas, que é muito mais autônomo, a gente precisa levar comida liofilizada. Comida seca. Digamos, comida seca. Uma comida que tu só ferve. Hidrata, volta a hidratar ela. Tu hidrata ela expande um pouquinho, né? Aí os nutrientes estão todos ali dentro. E tu consegue se alimentar bem ao longo de 1 semana, 10 dias. Claro que se tu passar 30 dias comendo só liofilizado, tu vai sentir muita falta, né? De uma comida normal. Mas, via de regra, as ascensões que a gente faz são no máximo 10 dias. A gente não faz nenhuma montanha. Nunca fez, nem na nossa vida pessoal, a gente nunca fez uma montanha de mais de 10 dias. Então, nessa parte de alimentação, assim, sempre existe um estudo prévio, né? Um planejamento. Sim. Porque boa parte das comidas a gente precisa levar do Brasil. É difícil de encontrar liofilizado em outros países. Sim, tu já vai tudo preparado daqui. Sim. E compra, não se acha no supermercado, né? É tudo compra não, especializado. Existem 2 fabricantes no Brasil, tá? Um fabricante que a gente usa é a Lionutri, tá? Aqui no Brasil. A gente já comprou deles, assim... Caixas, assim, pra levar pras expedições. E a gente gosta muito do estrogonofe, cara. Estrogonofe. Vem o estrogonofe com carninha e tudo. Com carninha, com arroz, com batata palha. Vem tudo, cara. Dá pra viver bem assim na montanha. Comendo estrogonofe na altura deve ser legal. E o que mais que tu leva geralmente no teu equipamento pessoal? É a barraca, saco de dormir... Eu acho que uma restrição que surgiu assim nos últimos tempos foi a bagagem despachada. Passou a ser cobrada em muitos voos, então isso mudou muito a nossa forma de preparar a mochila, né? Em algumas mochilas a gente leva, em algumas viagens a gente não leva
Nem barraca. A gente aluga no destino. Né? Tá. Pra não ter que despachar. Então a gente às vezes consegue se virar com uma mochilinha de 30 litros durante uma viagem completa. Depende muito, cada viagem é uma viagem. Sim, né? Vai dependendo de onde tu vai dormir, temperatura, tudo, né? Agora pro Everest, por exemplo, que a gente vai fazer em abril, não é o cume do Everest, tá? É o campo base do Everest. A gente não dorme nem uma noite em barraca. Então a mochila fica muito compacta. Aí tem lugares pra dormir? Tem lugares. Lá são guest houses, que são casas de pessoas nativas, que vendo aquele fluxo de turista todos os dias, começaram a oferecer serviço de hospedagem. Então não são hotéis, é a casa da pessoa, tem almoço e janta ali. E tu dorme num quartinho simples, assim, cara, padrão Vale do Cumbu, né? Não espera um hotel, resort, né? Isso é a diferença de viagem, de expedição, como tu faz, né? Que é acampar, muitas vezes, é prescindir do conforto que a gente tem no dia a dia, né? Um banheiro, um quarto, ar-condicionado, né? Com certeza. Dentro disso, pra ti, o que é o mais difícil? Pra mim... Eu, por frio, assim, por dormir, eu não me incomodo tanto. Às vezes é um banheiro que a gente precisa tomar um banho no banheiro tranquilo. Eu vou te dizer que é muito engraçado, assim. Tem alguns clientes nossos que se tornaram amigos, né? E a gente brinca com esse assunto. Porque o assunto escatológico é 90% das conversas, tá? Onde é que eu vou ir agora? Cara, a viagem inteira tu fica falando de cocô. Tu fica falando assim, porque eu tô com dor de barriga, tô com vontade, será que hoje eu vou conseguir fazer? Será que eu não vou conseguir fazer? Existe uma questão de ética na montanha. Claro, tá? Tu não deixar teus dejetos. Ali, não é em qualquer lugar que tu vai fazer, tá? No caso específico do Peru, que é um roteiro que a gente faz, existe banheiro, tá? Só que aquele banheiro de squat, aquele banheiro que tu... de cócoras. Tu fica de cócoras, tem um buraquinho ali e é limpado ali uma vez por dia, uma vez a cada 3 dias. Então, assim, gera muita conversa isso daí. Só que é muito legal da montanha, porque tu vai tendo intimidade com as pessoas que estão ali contigo e tu não tem internet. Cara, isso é muito legal. Isso é muito legal. Na verdade, eu acho que assim, a pessoa se encontra na montanha. Ela não se perde, ela se encontra, porque ali tu tem contato com os teus sentimentos mais íntimos, que na cidade tu muitas vezes não tem. Perde de vista, né? De repente tu nem sente aquilo lá quando tu tá numa vida cotidiana, assim, né? Eu acho que a gente sobrevive na cidade e a gente vive de verdade na montanha. A natureza... Na natureza. Tá em contato com a natureza tem um valor... especial, né? E imagina hoje que a gente ter essa vista aqui, ó, até olhando para lá, até onde a vista pode alcançar. O horizonte não tem fim aqui, ó. Aqui é o cerrinho ali que tá cobrindo, mas é impressionante, né, cara? E tu te dá conta, assim, em viagem, eu acho que a gente se dá muito conta de como a gente é pequeno, né? Com certeza. Que o mundo é muito grande e é só o nosso planeta aqui mais em cima, né? Se tu for olhar para fora, ainda é gigantesco, é uma coisa que não tem dimensão, assim, tu não pode pensar como é de grande, né? E tu sair em outros países, conhecer outras culturas, outras pessoas, assim, é muito nutritivo, né? Eu acho assim, cara, que quem começou a viajar antes da pandemia já tinha essa percepção da vida, de quanto é engrandecedor tu viajar, tu ter essas experiências. Mas eu acho que o choque que a pandemia deu na vida de muitas pessoas que não viviam, que não tinham qualidade de vida, que tinham muito dinheiro na conta, mas que não tinha uma vida satisfatória, isso aí mudou muito a percepção das pessoas. Muitas pessoas que viram a sua fortuna não valer nada, porque estavam lá no leito, no hospital, não sabendo se ia sobreviver ou não. Então eu acho que muita coisa mudou na percepção das pessoas do mundo, em como viver e aproveitar coisas que... Ontem eu tava vendo uma entrevista muito legal do Piangers. Não sei se tu conhece o Piangers. Sim. Desde lá eu escutava na rádio. Eu sempre escutei a rádio daqui, eu fiquei escutando eles. O Piangers, ele foi participar do podcast do Thiago Nigro, que é um influencer de finanças. Né? Então, tinha ali na mesma mesa 2 visões muito opostas do que é a vida. Né? Me chamou muita atenção que um cara que tem milhões, não sei se tem bilhões de dinheiro, e uma pergunta do entrevistador foi: você é feliz? E ele não sabia se era feliz. E pro Piangers é um cara que certamente tem um patrimônio muito menor, mas que curte muito mais a família, os filhos e viagens.
tava na ponta da língua. Claro que eu sou feliz, é óbvio que eu sou feliz. Então, assim, o dinheiro não é felicidade. Não, né? claro que não. Lá, bom, a gente faz os podcasts lá no Chile e a gente tá fazendo um que é de psicologia e muitas vezes a gente chega nesse tema também, né? E, cara, não depende do outro. A felicidade depende de cada um, né? Sim. Aquela frase, tu vê o copo meio vazio e meio cheio, né? Resume tudo pra mim. Eu posso ver as coisas, a mesma coisa de duas formas, né? Eu posso falar as coisas, a mesma coisa de duas formas. Eu posso falar de mal forma ou de boa forma. Então depende da gente ser feliz, né? Claro que isso é muito difícil, né? Dependendo de cada pessoa, da vivência que teve, do que ela costuma fazer o dia a dia, né? Mas ir treinando assim o teu caráter, a tua pessoa, eu acho que é muito interessante que tu possa começar a ver as coisas bonitas todos os dias. Em vez de ver aquele trabalho que tu tem que varrer ali, sei lá, qualquer coisa que tu pega que tu acha que é tedioso, que tu acha que é ruim, né? Ver a forma de aproveitar aquele momento, sabe? Sim. Hoje eu vejo muito mais com as minhas filhas também, né? Que eu aprendi a desfrutar muitas coisas, né, com respeito a isso. Então, em vez de ficar chateado porque eu tenho que fazer alguma coisa ou outra, eu não vou procurar o lado bom das coisas. Claro, né? claro. Mas isso eu acho que te dá a vivência mesmo, né? Sim. Tu poder conversar, isso que a gente faz, e eu acho que é o maior valor do que eu recebo aqui, é isso, né? É conversar com pessoas e conhecer histórias diferentes, né? E a gente sempre aprende coisas novas também. Então, ir conhecendo isso e aprendendo, eu acho que é o interessante, que a gente possa usar também a rede social, às vezes, para isso, não buscar... É que as redes sociais é uma coisa muito fora da realidade, né? Tu é capaz de transmitir uma sensação de felicidade, de ostentação tem, né? que não existe. Que não existe. Assim, eu conheço assim, pessoas que têm uma vida na internet... Que é totalmente diferente da Cara, real. que tu olha pra aquela vida e tu inveja. Mas na realidade... E na realidade tu sente piedade. Que foda. Então isso é muito triste das redes sociais. Eu acho assim que hoje em dia, pro meu trabalho, por exemplo, é uma coisa muito importante. Eu vou aceitar aqui também. Cafezinho. Eu vou aceitar. Eu acho que as redes sociais, elas são muito úteis, tá? Elas conectam as pessoas, conectam gostos comuns. Para quem tem um negócio é importante, tu tem o podcast, eu tenho uma agência de viagens, a gente precisa chegar nas pessoas. Tá, é legal, é saudável até um certo ponto. A partir do momento que tu deixa de ter a tua espontaneidade, porque tudo que tu vai fazer, tu tem que pensar no que a outra pessoa vai imaginar de ti. Cara, já não é mais saudável. E pior ainda, eu acho que é quando tu começa a fingir uma coisa que tu não é. Pois é. Isso daí não é se legal. Vê muito, né? É uma arma de... Como é que se diz aqui? Lá se diz uma arma de fio duplo, né? Que, cara, ela pode servir para coisas muito boas. Uma faca de 2 gumes. Isso é. Ou se tu não souber usar, tu vai viciar e vai tomar como referência alguém que não tem nada a ver contigo, vai querer imitar e não é a realidade, né? Então, tomara que cada um possa buscar o melhor que tá na internet, né? Buscar algum conhecimento, conhecer pessoas novas, histórias diferentes. Isso eu acho que é isso que é o interessante hoje em dia da gente. Tu tava comentando que tu vê muita satisfação nas tuas filhas, né? São muito lindas, né? A Celeste e a Valentina. Lindíssimas. E eu acho que essas pequenas coisas é o pequeno, não adianta. Às vezes a gente fica pensando, cara, um carro, um Porsche... Não adianta almejar essas coisas, porque quando tu tiver, não vai ser o mesmo também. Não vai ser o mesmo. O que eu tenho todos os dias é o que eu tenho que desfrutar, é o que tá na minha casa, é o que tá do meu lado. Mas tu preparar uma refeição pra elas, não te deixa o cara mais feliz do mundo? Assim, isso é bom, né? Isso é bom. Cara, ver elas agradecerem. Mas tu que é chefe de cozinha. Se bem que já não tô tão ativo agora, mas é bonito. E eu acho que o bonito é a gente poder aprender isso na vida, porque, cara, eu vejo pessoas assim que... É um desgosto, parece que é um desgosto viver, sabe? E isso tu aprende, eu acho que a gente aprende, assim, acho que um pouco
psicólogo ajuda em algum momento, acho que todo mundo deveria um psicólogo, uma ajuda psicológica e conversar sobre psicologia para poder a gente entender um pouco, né? Porque hoje lá a gente também conversa muito sobre o cérebro, né, cara? Cara, é água e proteína ali na tua cabeça e é um mundo inteiro, né? É um mundo inteiro que tá dentro da tua cabeça. Então, cada pessoa é uma pessoa diferente, ela é formada pelas suas vivências, né? Então, tu que é um cara que viveu muitas coisas, né? Tu já viajou muito, já conversou com muita gente, já viu culturas diferentes, já viu gente que vive de forma paupérrima, como se diz aqui, né? Então, cara, tu tem uma visão diferente Betinho, da vida, né? eu vou te falar uma coisa, que eu acho que as pessoas mais espontâneas, mais felizes que eu conheci, não eram pessoas que tinham muitos recursos. Cara, isso eu me dei conta, sabe quando? Eu morava em Florianópolis e tinha uns caras que eles passavam um dia rindo e eram os caras que vendiam a rede. E eles não tinham nem onde dormir. Eles vinham lá da Bahia com rede, viajando de ônibus e tudo. E os caras eram felizão, assim, muito de bom. E aí eu me dei conta, cara, eles não têm nada. Eles não sabem nem onde vão dormir hoje. Ou vão dormir ali num quartinho, num lugar. Mas eles estão aproveitando o dia, cara. Eles estão felizes, eles estão aproveitando a praia, o visual, tudo, né? Eu acho que o propósito, tu sentir um propósito na tua vida é muito importante. Eu não idealizo a escassez material, tá? Eu sou economista, então eu vejo muita gente fazendo besteira com seu patrimônio e às vezes até para tu não entrar em atrito, tu se mantém alheio, né? Tu não fica dando pitaco na vida financeira das pessoas. Mas eu entendo que é importante tu ter uma estabilidade financeira, é importante tu ter uma renda, é importante tudo que te dá um conforto mínimo. Mas tu passou do conforto mínimo, tu não precisa de 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões. Tu não precisa. Porque tu não vai ter um ganho marginal de felicidade no 15º milhão que tu ganhar. Ele não vai fazer diferença. Então, existe um ponto, um limite assim que tu vê teu bem-estar já... E às vezes até é o contrário, né? Às vezes quando a pessoa tem mais, ela tá mais preocupada ainda, né? Do que ela vai perder ou do que ela deixou de ganhar. Ou... Não, eu acho assim, eu sinceramente acho que tu tem que ter uma tranquilidade financeira na tua vida, é o que eu busco pra mim, mas eu não quero deixar de fazer o que eu gosto, né? Eu não quero deixar de viajar, então essas viagens mais frequentes que vieram na minha vida, eu sei que eu viajo muito mais do que uma pessoa comum, não pessoa comum, não quero ser pejorativo, mas uma pessoa que tem só 30 dias de férias por ano, que usa essas férias para viajar durante 2 semanas. Provavelmente essa pessoa é o que tá, assim, no meio termo da sociedade. Eu viajo muito mais do que isso. Só que o meu objetivo é antecipar a aposentadoria. Eu peguei isso daí de uma conversa que eu tive com pessoas dos países nórdicos, lá, Noruega, Finlândia, Suécia. Que também é cultural deles. É cultural deles. Porque assim, ó, que tipo de mochilão, que tipo de qualidade de vida tu vai ter quando tu tiver 65, 70 anos? Não vai poder fazer o mesmo tipo de viagem. Não. Então, assim, ó, tu prefere ser um cara muito rico quando tu for velho ou um cara que foi feliz desde os 25, 30 anos, que foi quando começou a trabalhar? Sabe? Então, eu não acho que, assim, vai te prejudicar tanto materialmente tu tirar um ano sabático a cada 5 anos, sabe? Eu já tirei diversos anos sabáticos, assim, dois anos sabáticos eu tirei. Inteira? Eu tirei um período de 14 meses direto. Eu fiz uma viagem da Patagônia até o Canadá. Cara, passei por que legal. 18 países numa viagem. E depois eu tirei um ano que não foi 100% sabático, mas eu tirei 2 licenças no mesmo ano e... Mas o primeiro sem voltar pra casa? Foi 14 meses sem voltar pra casa. Sem voltar pra casa. Sem voltar pra casa. Eu acho que tu tem que trabalhar muito a tua cabeça. Cara, essa viagem, assim, eu vou te falar que teve muitas coisas que aconteceram que foram transformadoras. Assim, a forma como eu vejo a vida, assim, a forma como tu vê a morte muito próximo, sabe? Cara, isso também me marcou muito a minha vida, porque eu entendi muita coisa quando eu também tive perto da morte. Quando eu tive no hospital, tive com risco de morte e O que aconteceu? Problema no pâncreas, quando eu tinha 16 anos. E quando tu vê a morte perto, pessoas do lado teu morrendo e a tua possibilidade mesma de morrer em qualquer momento, né?
tu não poder tomar banho a hora que tu quer, tu não poder comer o que tu quer, né? Depois, quando tu toma um banho, tu vê o valor que aquilo tem, né? Tu vê o valor que a comida tem. Porque no dia a dia a gente não se dá conta disso, né? Tu come e é um ato normal, assim, pra ti passa como se nada, tu não desfruta. E claro, eu não vou sentir a mesma coisa quando eu senti depois de estar um mês no hospital e voltei a comer o estrogonofe da minha mãe. Isso eu já não vou sentir nunca mais. Eu quase chorei. Então, mas eu senti aquela emoção, sabe? Sim. E isso marca pra tua vida. E uma pessoa que tem essa vivência, ela consegue um pouco arrastar pro resto da vida esse momento. Esse paradigma, né? a forma de ver as coisas. A né? forma de ver as coisas, claro. Então, isso marca muito, cara. Então, eu acho que é isso. A experiência de fazer, e aí tu conta logo a tua aí, essa experiência de viagem, é o que marca e é muito importante pro teu crescimento pessoal na vida inteira. Tu tá próximo da morte muda completamente a tua forma de ver as coisas. Fragilidade do corpo humano, né, sim, cara? Sim. Eu lembro de... Cara, a primeira vez que eu tive muito perto da morte foi num mergulho na Indonésia, que faltou oxigênio no cilindro. Por uma falha, né? Eu tava fazendo um curso de águas abertas e não tinha experiência, conhecimento suficiente. Acabei caindo na água com menos oxigênio do que eu deveria. E me faltou, assim. Tipo assim, eu tinha um mergulhador na minha frente e a minha penúltima tragada de ar, ela veio assim pela metade. E eu falei, cara, tá errado. Tá alguma coisa errada. Aí eu soltei oxigênio, quando eu vim a outra não veio nada. E assim, ó, quando tu puxa ar e não vem oxigênio, cara, é horrível. E aí eu nadei assim com todas as forças, assim, tentando bater no pé de pato do cara, não conseguia. Aí eu dei um gás, assim, que eu não sei de onde que veio aquela energia, eu consegui agarrar o cara. E ele me olhou assustado, assim. Tu já mergulhou alguma vez? Não cara, com oxigênio. Com cilindro existem duas saídas de oxigênio. Sim, ele pode tem tem um octopus que chama, que é o polvo, né? E aí eu peguei aquilo e daí, tipo, tu aperta num botãozinho que expele o oxigênio pra tu ver se tá funcionando, e eu botei aquilo na boca. E o cara não entendia nada. Imagina, o cara tá mergulhando, que é um silêncio total, e do nada um maluco ataca ele, assim. E isso daí me deixou muito apavorado, assim. É um segundo. Né? Eu tive terremoto no México também 2 vezes. Um maremoto no Belize, na América Central. E eu tive essa viagem de bicicleta que eu fiz no Canadá e nos Estados Unidos, que, assim, diversos momentos passava um caminhão muito próximo e tu parava, assim, tu tinha que respirar e dizer assim, cara... Passei. Cara, eu podia ter morrido, assim, tipo, num instante, sabe? Eu valorizo muito, assim, as pequenas satisfações. Hoje em dia, os primeiros pequenos prazeres. Eu tenho, assim, um pé no chão. Sempre tive um pé no chão. Medo de privações, medo de... Isso eu acho que todo mundo tem em certo grau, mas eu tenho muito medo de uma velhice sem recursos, tá? Isso é uma coisa que vem, assim, talvez até de família. Vim de uma família muito humilde, uma família que não tinha dinheiro, e eu consegui, através dos estudos, que felizmente meu pai me deu muita estrutura de educação, consegui galgar uma situação melhor, assim, na minha vida financeira. Mas eu tenho medo. Então, assim, é uma coisa assim, às vezes as pessoas conversam comigo e eu tenho um planejamento pra 2065. E tipo, cara, Rafael, tu vai ter 80 anos, o que tu tem planejado? Mas na realidade isso tá certo, né, cara? Tá. E essa é uma parte também que eu acho que, inclusive... Se tu não for refém desse teu planejamento. Claro, né? Mas devesse ser mais motivação, assim, desde o colégio, inclusive, né? Desde do começo, que pudessem te ensinar um pouquinho, assim, de como tu cuidar o teu dinheiro, como investir, porque essa cultura a gente não tem. Muita gente não tem, né? Ontem mesmo a gente estava conversando com um amigo que é vendedor de seguro, que ele vende um seguro tipo americano, né? Que lá também a cultura é totalmente diferente, né? De investimento, de tu cuidar da tua própria saúde de uma forma autônoma, né? Porque eles não têm um sistema público de saúde. Então a cultura muda muito, né? Desde como te ensinam de pequeno, como tu tem que cuidar o teu dinheiro. Sim. Como tu tem que pensar no futuro e ir separando um pouco e tudo. Claro que a gente vê no Brasil, outros países bem pobres, né? Que
cara, o dinheiro alcança pro mês e se é que alcança, né? Isso é um ponto... Existe uma crítica nesse argumento, eu concordo contigo, a gente deveria ter aulas de economia doméstica, economia financeira, só que a gente não pode esquecer que a gente é uma economia periférica, né? Que as pessoas estão preocupadas em comer, em ter onde dormir. Então, antes de tu pensar no que vai fazer com o que vai sobrar... Tem que fazer sobrar primeiro. Tem que fazer sobrar primeiro. Mas, cara, é muito importante, assim, tu vê que o brasileiro, ele é um povo muito endividado, né? Uhum. E isso é triste porque muito do endividamento que a gente tem no Brasil é antecipação de prazeres. Isso, é claro. Tu não pode antecipar o prazer, sabe? Tipo... Ir de férias só com cartão de crédito. Cara, tipo assim, o cara quer viajar comigo, eu dou maior apoio. Mas assim, ó, não vai fazer um financiamento pra viajar, entendeu? Vou pagar essa viagem em 5 anos. Não, aí não dá, né? Tem que... Pois é, esse é um tema. E de cultura assim mesmo, porque falar em Bolívia, cara, em Bolívia pra mim me surpreendeu, assim. Tu teve na Bolívia, na região altiplânica ali. Tive em La Paz e viajei até o Titicaca, que foi Titicaca, só. tá. Mas cara, é um choque cultural, né? É um choque cultural. Tu vê gente tão pobre, a cultura é muito rica, mas... Tu teve outras experiências de viagem além dessa da Bolívia? Cara, só parte Argentina, o Chile, que eu viajei um pouco, e Brasil. Não conheço mais que isso. Eu acho que quando tu vê o diferente, tu passa a valorizar muito mais a tua cultura. Uhum. Uma coisa que eu não fazia era tomar chimarrão. Eu sou gaúcho, eu não tomava chimarrão. Começou a tomar mate. Eu comecei a tomar mate depois que eu comecei a ir pra fora, assim, que eu vi que coisa legal. O gosto que eles têm, né? Não, mate eu sempre tomei. Mas assim, a cultura é uma coisa muito interessante, porque eu acho que a pessoa que nunca saiu do Brasil, nunca saiu daquela realidade próxima, ela nem valoriza o que ela tem. Não, claro que não. Uhum. Então... Eu vejo muitas vezes, assim, eu tenho uma impressão pessoal, uma opinião pessoal, de que as pessoas mais preconceituosas, as pessoas que são mais fechadas porque é diferente, são as pessoas que menos acesso à informação tiveram. Se essa pessoa tivesse tido uma informação, contato com pessoas, ela não ia ser preconceituosa. No Brasil, a gente tem um preconceito muito forte que é contra os nordestinos, né? Uhum. Contra os nortistas e nordestinos. Cara, eu acho que qualquer pessoa que vá pro Nordeste nunca vai voltar com ódio de lá. Uhum. É um povo tão amoroso, um povo tão simpático, hospitaleiro. A simplicidade faz parte do cotidiano deles e eles não se importam de te oferecer uma coisa simples porque o importante é estar ali conversando, tá? Então, assim, ó, dificilmente tu vai encontrar uma pessoa que seja cabeça fechada e mochileiro. Tá, tem que ter uma visão e uma visão de mundo, né, cara? E aí eu acho que tu foi pra Bolívia, não conheço a tua história, mas provavelmente quando tu voltou, tu viu a tua vida normal de uma forma diferente. Muito diferente. É que tu vai pra lá e tu vê, até na construção, na arquitetura, né, que é tudo muito simples. É tudo muito simples, a alimentação é muito simples. O dinheiro lá não vale nada, né, cara? É muito pouco, então tu te dá conta que o que tu tem na realidade não é pouco também, né? Sim. Por mais pouco que tu acha que tu tem aqui, né? Sim. Que as pessoas sempre almejam ter mais ou querer ter uma coisa maior. Mas você dá conta que, cara, a gente é muito favorecido. E o bonito é isso, que a gente volta a ver que a felicidade não depende do que tu tem. Ou do que tu não tem, se tu tem carro, se tu não tem carro. Inclusive, hoje em dia eu não tenho carro, por exemplo. Imagina, e pra te viajar, inclusive, tu não precisa muitas vezes tanto dinheiro, né? Não. Não, assim, vou te dizer que uma viagem que tu faça como mochilão, assim. A primeira vez tu vai gastar um pouquinho mais, porque tu não tem tanta segurança e tal. Mas um mochilão, hoje em dia, cara, tu consegue viajar pra qualquer lugar do mundo, gastando entre hospedagem e comida, menos $50, tá? Óbvio que eu tô falando de mochilão, sem tu pagar guia, sem tu pagar uma estrutura de impostos e tal, que a agência sempre tem despesas muito maiores. Mas se tu for sozinho pra um país da Europa e tu fizer dormir em hostel, tu fizer tua própria comida no hostel, tu tentar buscar museus que sejam gratuitos, tu não vai gastar mais do que €50. Então, €50, mais ou menos $50. Então, tá acessível para a classe média brasileira. Tá? Para quem ganha mais do que 5 salários mínimos no Brasil, que é hoje em dia o que é a classe média, tu consegue fazer esse tipo de viagem. Só que tu vai convencer um cara que
tá preso naquela corrida de ratos que a gente vive. Pois é. Uma corrida de ratos de ter que trocar de iPhone a cada 2 anos e trocar de carro a cada 3 anos, e o cara não sai disso. Ele tá sempre no consumismo, sem perceber que as experiências que vão trazer a felicidade para ele na velhice, né? E hoje a gente vê também ainda que tem gente viajando, inclusive tem essas opções de hostel que tu pode trabalhar ali sem pagar nada, né? Tem muita gente viajando aqui Latinoamérica só no dedo, né? Isso se vê muito lá no Chile também. Tem gente que viaja sem gastar nenhum, cara. Ou pega só o carrinho ali, dá uma acomodada, algumas coisinhas atrás, barraquinha, paga só a gasolina e... Quando eu fiquei viajando da Argentina até o Canadá, que eu tava te contando, eu fiz um ano de poupança pra juntar dinheiro, porque eu achava que precisava. E quando eu tava no Peru, encontrei uma menina que era baiana, tava viajando com uma venezuelana, e elas saíram de casa com $50, cara. Nada. $50. E elas saíram, assim, tipo, na primeira cidade que elas foram, elas tiveram que conseguir um hostel, que dava acomodação e comida de graça, e tu vai fazendo... bico aqui, bico ali, e tu vai viajando. Mas essa experiência para muitas pessoas eu acho que dá medo, né? Tem muita gente que tem medo. E claro, tu deixar de lado aquela comodidade, a tua família, a segurança, né? Sim. Mas soltar e desprender de tudo isso, eu acho que é muito interessante. Acho que cada pessoa tem a sua história de vida, sabe? Eu não julgo uma pessoa que busque o material. O que eu acho que não é saudável é a pessoa só buscar o material, sabe? Se a pessoa é neurocirurgiã, ganha 60, 70 mil reais por mês, e uma vez por ano ela se dá o luxo de viajar e ficar com a esposa, curtir os filhos, cara, eu não tenho nada contra. O que eu tenho contra é a pessoa não ter um propósito, sabe? É a pessoa ter o dinheiro, acumular milhões e milhões de dólares e não ter um propósito para aquilo, porque o dinheiro por si só ele não vale nada. Se tu tiver num deserto com uma mala cheia de dólares, não vale nada, cara. Não vale nada. Vai queimar pra te esquentar. Então... o valor das coisas, ele é a utilidade que tem na tua vida. E às vezes a utilidade não é uma coisa tangível, tá? A felicidade, a satisfação de tu ter 1 hora a mais pra almoçar e poder estar com a tua esposa, por exemplo. Cara, você não tem preço. Não tem preço. Esse cálculo eu fiz quando minhas filhas nasceram. Nesse momento eu estava trabalhando muito com viagem também, eu viajava e saía muito fora de casa. Eu disse, será que vale a pena essa minha viagem e perder toda essa etapa que elas têm para ganhar esse pouquinho mais? Então isso me pesou muito também. Tanto que depois o acordo que a gente fez em casa, eu cuidei muito tempo das minhas filhas, né? E foi por isso também, porque eu quis, eu achei que não era válido o que eu trabalhava versus ao tempo que eu ia perder dessa parte do crescimento, né? Porque depois é tão rápido, já vai pro colégio e aí essa parte tu já não tá perto, né? Então essa primeira infância ali eu achei que era muito interessante e quis participar e quis estar ali. E abrir mão de outras coisas também, que eu acho que a futuro eu vou recuperar, laboral, trabalho e tudo, então... Mas o tempo não volta. Não volta, eu não vou ver ela de novo. Claro. Aprender a caminhar, aprender a gatinhar, estar junto todos os dias, comida, todas essas coisas que a gente faz como pai, né? Claro. Mas é uma eleição e não todos podem ter também, né? Eu tive a oportunidade de poder, graças a que a minha esposa, minha mulher, ela pôde proporcionar também, né? Então a gente dividiu esforços pra gente poder conciliar tudo isso. Mas tudo na vida são opções, né? Tudo na vida são coisas que tu abdica pra ter uma ou outra. E eu acho que, cara, sou extremamente satisfeito e feliz de ver que tu tomou essa decisão, que tu não se arrepende. Não me arrependo pra nada. Porque é uma opção que te fez mais feliz, sabe? No futuro, tu vai poder trocar de celular, trocar de carro.
Mas a tua filha não vai crescer de novo. Ela só cresceu naquela época, né? E claro que não todos, imagino não todos, e a maioria das pessoas não podem nem sequer tomar uma decisão desse tipo, né? Sim. Que de repente, claro, obriga que o mecanismo do sistema obriga que os dois pais tenham que trabalhar para manter a casa. Como a gente diz aqui, tu às vezes com um salário, tu chega no fim de mês e já acabou, né? Não tem muito mais que isso. E isso é o complicado da vida também. Mas eu acho que assim, ó, muitas das coisas que às vezes a gente busca, elas não necessariamente vão nos trazer felicidade, tá? Existe um escritor brasileiro, não sei se tu conhece, Eduardo Cerbasi. Ele trabalha nessa área também de educação financeira. E tem um caso em um livro dele, eu acho que se chama Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. E nesse livro ele conta o caso de um cara que ele ficava juntando dinheiro porque ele queria dar um presente pra mulher dele, era uma aliança, alguma coisa assim. E ele ficava trabalhando, ele estava sempre mal-humorado porque ele queria dar o presente pra pessoa, pra esposa. Ele não estava por conta que perdeu totalmente o valor pelo jeito como ele tratava a mulher. Cara, é o dia a dia, né? Porque ele ficava tão preocupado com a aliança que ele esquecia que tratar bem era mais importante. A gente falou do Pianjas agora há pouco. Pianjas falou que ele compra um presente caro pra filha pra tentar compensar o tempo que ele não consegue passar com ela. Não é válido pra eles, cara. Não, e a criança tá brincando com a caixa. Em vez de brincar com... ela pega a caixa e faz uma casinha e fica brincando. Cara, na minha casa acontecia a mesma coisa, assim. Tu dava porque chega, né? Muito presente de familiar e tudo, assim. E tu vê que o interessante pra elas não é o presente em si, cara. Inclusive, às vezes, é a visita. É a visita que a pessoa fez. O tempo. Ou é inclusive, a caixa do presente, que elas brincam muito mais. A etiqueta que vem quando elas eram pequenininhas, que gostavam muito mais. E, cara, eu fiz uma casinha pra elas de uma caixa de papelão, de uma lavadora que a gente comprou numa secadora. E foi o que elas mais brincaram todo o tempo. E era feito do lixo, praticamente do lixo, sabe? Então, e a gente vê hoje. É muito mais válido eu entregar uma experiência para elas, um passeio, uma saída ao campo, a gente ir na montanha, nem que seja só assim, fazer um piquenique, sabe? Sem gastar muito, do que eu pegar e comprar um presente. Porque para ela, aquilo ali, ela vai brincar um pouco e vai esquecer, sabe? Mas a experiência que ela teve, ela nunca mais vai esquecer. Eu acredito nisso. Eu acredito que a sociedade vai enfrentar uma grande mudança nos próximos anos, nas próximas décadas, que primeiro que a gente não precisa de tanto tempo de trabalho. Tá? Sociedades mais evoluídas já estão se dando por conta disso, que 30 horas é mais do que suficiente, 30 horas semanais, mais do que suficiente do que tu precisa para produzir a mesma riqueza pro teu patrão que tu precisa, que tu produz em 40 horas. E existe um escritor que eu gosto muito, um escritor israelense, chama Noah Yuval Harari. E ele fala que a próxima grande mudança do capitalismo vai ser criar uma sociedade com pessoas inúteis, tá? Uma classe de pessoas inúteis, que elas não têm uma função. A única função delas é existir, é consumir, porque o sistema tem que se manter, tem que continuar girando. E essas pessoas vão ser pessoas como eu e tu. Então, vão ser pessoas que vão ter ali o seu trabalho fictício, que vão produzir alguma pequena coisinha, mas que não vão gerar uma riqueza significante e vão ter que ser sustentada pelo Estado, pela forma de econômica que existir naquele momento, né? Tô falando de 50, 100 anos, não tô falando de uma coisa imediata. Ele não fala, né, numa situação imediata. Mas as pessoas certamente vão voltar a uma percepção da vida mais rudimentar, tá? Eu acho que as pessoas vão valorizar cada vez mais essa refeição, essa brincadeira com os filhos, o tempo do que hoje em dia é de acumulação. A acumulação, ela tem um limite. Não vejo futuro para uma sociedade que é baseada somente em consumo. Então, eu acho que em algum momento a sociedade vai mudar e vai voltar para ser uma coisa mais interiorana. E esse despertar, digamos, eu acho que, cara, depende disso mesmo, da gente mesmo poder mostrar isso às pessoas, né? E que as pessoas possam se dar conta de que isso realmente tem um valor que não é o valor do dinheiro, né? Porque
a gente vê desde a Revolução Industrial, tudo que vem sendo feito, né, educação, toda a tua formação é para te trabalhar 8 horas por dia, servir um patrão e manter um ritmo de consumo, né, um ritmo econômico, e isso vem sendo feito em todos os países a largo de muito tempo, né? Mas eu acho que hoje em dia, e cada vez mais, tem gente questionando esse assunto, né? E eu acho que a mudança, claro, pode ser por aí. Sim. Cada vez que a gente questiona o assunto ou põe ele na mesa, vai tendo alguém que vai, aquela ideia vai tocando um pouco mais na cabeça e, cara, a gente tem que se dar conta que é isso. Tu vai passar por essa vida e o que tu quer? Trabalhar 40 anos ainda, 8 horas por dia no mesmo... Porque... imagino que é o normal de todas as pessoas, né? Já foi meu normal também. Trabalhar, inclusive, na minha área gastronômica é quase sem dia livre, né? Tu trabalha domingo, trabalha feriado, tá, mas tu trabalha 6 dias por semana. São 8 horas por dia. Mas antes dessas 8 horas, tudo que tu perdeu não é vida, né? Cara, tu teve que tomar banho, tu teve que te arrumar. Então, é muito tempo que tu perde pra ganhar aquele dinheiro só pra te manter. E não às vezes, pra compensar a tua frustração, tu vai lá e compra uma coisa totalmente desnecessária. Tu nem precisava pra tu se sentir um pouquinho bem. Então, que a gente possa se dar conta disso, cara. Que às vezes espero, né? Que a gente possa chegar no mundo. E eu acho que essa também é um pouco a salvação do mundo, porque se a gente seguir nesse ritmo de consumo, da gente querer ter o que a gente não pode ter, né? De querer comer um tomate quando não é época de tomate, daí trazem o tomate 700 quilômetros lá, muito longe, sabe? E aquilo é um desgaste energético e de consumo de tudo, que é uma coisa que eu acho que logo, não é uma mudança tão rápida, né? Porque é uma evolução. Mas logo a gente vai poder se dar conta disso, cara. Que a gente precisa se mexer mais no nosso entorno. A gente pode viajar, conhecer culturas novas e entender um pouco mais o que é. Mas o cérebro, a vida de cada um é uma coisa muito pessoal, né? Impressionante. Cada pessoa, cada coração é um universo, né? Eu faço então, a mesma análise, né? Eu sempre digo, cara, o cérebro de cada pessoa é um universo inteiro dentro de uma pessoa só, cara. Porque tudo que ela pode passar na cabeça dela é impressionante, é infinito, né, cara? É como tu olhar pra cá e cara, isso aqui é só a Terra. É só um país que tá dentro de uma galáxia que... Lá, amigo já me falava... Cada grão de areia que tem na Terra é um planeta que tem no universo, cara. Então, não dá pra imaginar o quão grande é, sabe? Então, só nos resta tratar um pouco de entender mais e desfrutar, cara. Não tem muito mais o que fazer aqui. Não tem. A riqueza que tu acumular, tu não vai poder levar pra nenhum lado. Não. O conhecimento que tu tem, que tu aprende, isso é o importante. E tu desfrutar não depende dos outros. Não depende do dinheiro que tu tem, não depende... O importa é tu viver bem, cara. Com as tuas escolhas, claro. De repente, a gente tá aqui fazendo 1000 suposições e o cara feliz andando com Lamborghini trocando a cada 2 anos. Deixa o cara ser feliz. Mas é isso, cara. É isso. Eu acho que a felicidade é uma coisa que tu não consegue... Não existe segredo. Se existisse segredo, todo mundo seria feliz. Né? Se existisse segredo, a gente poderia buscar ele. Então, cada pessoa vai buscar de uma forma diferente. É isso que eu tô querendo dizer. Eu acho que as nossas satisfações básicas, elas têm que ser supridas, né? Tá? A gente não vai ser feliz enquanto tiver carência alimentar, a sociedade não vai ser feliz enquanto houver fome, enquanto houver guerra, enquanto houver disputa territorial. Essas questões precisam ser supridas pela humanidade como um todo, tá? Os governos, eles precisam encontrar um consenso nisso, mas existe uma coisa imaterial que é talvez a mais importante para a felicidade, e é isso que nos cabe transmitir para as pessoas. Tu tem um podcast, tu pode passar isso para as pessoas. Eu faço questão de comentar com todas as pessoas que viajam comigo o quanto é enriquecedor tu ter experiências. Cara, cada experiência que tu tem na tua vida, ela à medida que passa o tempo só melhora. Entendeu? Não é que nem
tu gastar anos da tua vida para comprar um patrimônio mais caro, que tu sequer vai ter tempo de passar. Às vezes a pessoa gasta uma fortuna numa mansão, só que ela passa 15 horas do dia fora de casa, trabalhando. E tu vê que esse assunto, e lá é uma coisa que a gente sempre vê também. Cara, é um assunto que chega de forma natural numa conversa, assim, pra nós. Sempre esse assunto de fundo mesmo, sabe? Independente da pessoa com quem eu converso, ele sempre chega. Ele sempre chega a esse assunto da felicidade, de como tu vê a vida. Isso é uma coisa comum em todas as pessoas, em todas as áreas, independente de onde tu atua, do que tu faz, né? E tu vê que a gente ficou muito tempo falando acerca disso, e é uma coisa que chega de forma natural. Porque eu acho que brota também, né? Brota, e eu acho que é um pouco o que a gente pode levar as pessoas que possam nos ver aí Cara, não é implementar o que a gente pensa, né? É só mostrar um ponto de vista, uma visão que é comum em todas as pessoas praticamente. Então é legal poder chegar a esse assunto, a esse consenso de novo. E sempre chega, sempre chega. A gente tem que aprender a pensar por si só, né? A gente pensa de uma forma muito formatada. A gente é educado desde criança. É imposto, né, cara? É imposto, sabe? Televisão. Então, existe uma filosofia / religião oriental baseada nos ensinamentos de um príncipe hindu, né? Que hoje em dia todo mundo simplifica falando que budismo. Cara, budismo basicamente é te ensinar a pensar por si só. É tu compreender que existe sofrimento, existe dor, o mundo é uma coisa que causa angústia, mas que tu tem que encontrar o teu caminho pensando por si só. Não existem dogmas, não existem formas de tu pensar, obrigações, tu tem que pensar por si só. E eu acho que se cada pessoa, seja cristã, muçulmana, do candomblé, ou de qualquer religião de matriz africana, se qualquer pessoa que tenha a sua espiritualidade conseguir ver esse aspecto da cultura, da filosofia budista, de pensar, criticar, entender, absorver o conhecimento, ela vai ser mais feliz. Eu sou muito admirador, assim, embora eu não seja uma pessoa religiosa, tá? Sou cristão. Hoje de manhã eu estive aqui no São Pio aqui, no São né? Pio aqui rezando. Eu gosto de rezar. Uhum. Eu me sinto uma pessoa espiritualizada. Eu gosto de rezar. Eu não sou uma pessoa crente. Eu não sou uma pessoa que tem temor a Deus dessa forma como a Igreja Católica te obriga a ter. Mas eu admiro aspectos, inclusive, da religião muçulmana. Eu acho muitas coisas bonitas na religião muçulmana. Tenho muitos amigos muçulmanos. E no budismo eu acho que é a filosofia que mais me ensina a ver o mundo de uma forma leve, de uma forma temporal, passageira, que é. A nossa vida é passageira, cara. A nossa vida vai desaparecer assim, ó. E nada, né? E nos cabe viver bem enquanto... E assim, ó, a minha forma é viajando muito. Então, cada pessoa vai ter a sua forma de viajar, de ser feliz. A minha é viajando, então... Adquirir experiências. Adquirir experiências. E não se fechar também a um só dogma, né? A uma só religião. Ver que tem muitas outras coisas na nossa volta. São muitas as que a gente pode estudar e conhecer também. Conhecer outras religiões é importante. Conhecer outras formas de vida, outras culturas de vida, né? É muito importante. E quanto mais a gente se nutrir nesse aspecto, eu acho que mais a gente enriquece. Claro. A nossa vida, cara. Nada te impede de ser um livre pensador. Não existe nada no mundo. Podem te colocar numa cadeia, podem te prender. Ninguém vai te reprimir de pensar. Mas o teu pensamento, ele é livre, cara. E isso daí, tu pode ser feliz e pode buscar a compreensão da felicidade em qualquer lugar. Olha só pra onde é que foi. Era pra falar de viagem. Tu vê, isso aqui é culpa do vinho argentino aqui, ó. Maldito. Baita vinho bom. Vinho muito bom, bom, muito bom. Cara, voltando a isso mesmo, já pra nós ir finalizando aí um pouco. Muito interessante a gente poder conversar. Pros os destinos que tu vai. O que mais tu gosta? O que tu recomendaria mais? O que as pessoas mais procuram aqui? Bom, eu sou suspeito pra falar, né? Mas assim, cara, eu gosto...
De países que eu já visitei, eu gostei muito da China, da Turquia, o Peru. Eu sou suspeitíssimo para falar, que acho que já fui mais 10 vezes para o Peru. O Peru Chile. tá dedicado ao turismo também, né? Eles apostaram muito nisso, né? É que o Peru teve o Estado moderno do Peru teve a sorte de nascer na grande parte do território do Tahuantinsuyo, Império Inca, né? Grande parte do coração do Império Inca, inclusive Cusco, é localizado no Peru atual. Então, cara, tipo, ali é um país que tem tudo para ser turístico. Né? Cara, que incrível isso, né, cara? Como uma cultura tão antiga convivia tão bem aqui no meio da montanha, no frio e... Como se A cultura inca, ela é muito impressionante. A gente, no roteiro que a gente faz no Peru, eu sempre trago os aspectos culturais, históricos. Eu sou um cara que, embora eu veja muita paixão em tudo, eu tento não levar por esse lado de achar que, como eles eram maravilhosos, não sei. Cara, os incas, eles eram terríveis. Eles chegavam... Eles faziam coisa Eles bem... dominavam os povos e, assim, ó, cobrava tributos e faziam guerra. E é assim, ó, tu quer pelo bem ou pelo mal. O plata ou plomo. É que nem o Pablo Escobar, entendeu? Então, assim, eu não idealizo. Eu conto a história como ela realmente existem nos relatos de Inca Garcilaso de la Vega. Foi o primeiro cronista que relatou a história do Império Inca. Eu conto tudo isso nos roteiros, tá? É uma história que vem até o rio Mapocho, que tu conhece ali em Santiago, né? Dali, os Mapuches foram os povos que conseguiram restringir a expansão. Impressionante isso, né, cara? Lá também sempre se conta que os Mapuche, eles são um povo que é muito bravo mesmo, né? Que eles conseguiram manter ali a sua linha, brigando contra todos os impérios, né? Com os espanhóis. Com os espanhóis também, com Pedro de Valdívia. E eles mantiveram ali, e que inclusive sempre se fala que em história é um dos povos indígenas que mais resistiu, assim, às outras culturas, né? E hoje continuam aí, né? Eu gosto muito de trazer esse aspecto cultural, da história daquele país que a gente tá visitando, né? O Peru é um país riquíssimo, cara. Que não pode se perder, né, cara? Não. E hoje em dia se perde essa história. Assim, ó, eu até comento com alguns amigos que fazem o mesmo que eu faço. E às vezes eles falam, cara, é frustrante tu ir pra um lugar bonito que tu tem muita coisa pra explicar e a pessoa só quer tirar uma selfie, uma foto e fica no celular, sabe? Então isso daí compete ao guia falar, galera, usa o celular de noite no hotel, agora vamos viver isso. Conectar, né? Claro, vamos se conectar com o que é o momento presente, né? E bom tu entender que antes mesmo é incrível que aqui e em outros países se dá como civilização a chegada da colonização, né, cara? E não tem nada a ver, cara. Aqui existia muita gente antes, né? Muita gente já vivendo de muito tempo antes. A gente vê que os vikings entraram lá por cima, né? Vieram colonizando, e isso é uma cultura muito mais antiga, mas aqui como que tentaram te forçar que quem colonizou foram os descobriu, né? Quem descobriu foram os portugueses. Essa parte da espanhóis. história, essa parte de trazer os aspectos históricos, coisas materiais que realmente aconteceram, eu acho que é interessante a gente falar sem paixões, assim. Eu acho que é interessante tu falar pra pessoa, relatar. Existiram historiadores, cronistas que trouxeram esse conhecimento até a gente, e a gente vai, segundo a nossa própria visão, vai achar o que é correto ou não. Agora, eu acredito que o Peru é tão rico em histórias e coisas que a gente pode passar nos grupos quanto é a Ásia. A gente tem a viagem para os Himalaias, que tu perguntou agora que a gente vai fazer, né, de viagens. Cara, a gente tem viagem pro Nepal agora em abril, que são duas culturas muito diferentes. Que em Katmandu existe uma população indiana de origem hindu. E no Vale do Khumbu, que é onde a gente faz a ascensão para o Everest, já é uma matriz budista tibetana, que é totalmente diferente do hindu, tá? Então, isso daí também é importante a gente passar esse aspecto cultural. Existe uma coisa que se chama orientalismo na nossa cultura popular, no cinema, na literatura, que é
transformar uma sopa cultural como se tudo fosse uma coisa só. E não é, cara. A Ásia é feita de povos tão diferentes quanto os árabes, os turcomanos, os uzbeques, os azeres, o Extremo Oriente, que tu tem... Só no Extremo Oriente tu já tem japoneses, coreanos e chineses, são totalmente diferentes. O vietnamita, tem gente que confunde Vietnã com China. Cara, os caras se odiaram, eles ficaram em guerra desde do ano 1000. Eles estão em guerra. Às vezes então não dá pra confundir. Pela aparência, né? Pra nós a aparência é muito... Claro. Eles se parecem, né? Mas entre eles se distinguem também. Mas né? isso é uma coisa que eu quero falar muito, por exemplo, nesse roteiro do Nepal, pra explicar pra galera. Galera, cheguem aqui e tentem absorver um pouquinho de cada cultura e entendam que cada cultura é uma coisa única, sabe? Tu pegar o hindu e querer comparar ele com o Sherpa é totalmente diferente do hindu, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E esses aspectos culturais, eles fazem parte da viagem, a gastronomia faz parte da viagem, é importantíssimo que tu tenha experiências com sabores diferentes, tá? Música, tudo isso faz parte de uma experiência de viagem. E tu voltar pra cá, tu vai voltar mais rico. Tu gastou um valor na viagem, obviamente, mas tu volta mais rico. Aquele aprendizado não substitui. Tu pode ler, assim, ó, livros a vida inteira. Ver documentário. Ver documentário. Mas tá aí é muito diferente. Cara, eu vi documentário sobre vida selvagem africana durante uma grande parte da minha vida. O dia que eu sentei num jipe pra fazer o Serengeti, nada se compara. Nada se compara, cara. Tu vai ver aquela vida selvagem, assim, ó, subindo em cima do capô do carro. E tu vai falar, cara, mas eu achava que o cara tinha que ficar horas buscando um leão. O leão tá aqui, ó, do lado da árvore, não tem, sabe? Então, viver as coisas materialmente, presencialmente é muito diferente. Qual pra ti é a maior experiência que tu já teve? O que mais te enriqueceu, o que mais te marcou? Eu não sei te dizer, cara. Sinceramente, eu não sei te dizer. Eu acho que me marcou muito o intercâmbio que eu fiz, que foi um ponto de inflexão na minha vida. Primeira viagem, assim. Cara, foi a primeira viagem. Primeira viagem. Eu não... Como eu te falei, assim, eu não vim de uma família rica. A viagem pra Alemanha, eu paguei com... Comecei a trabalhar com 15 anos e paguei a minha viagem pra Alemanha. Com 18 anos eu fui com o dinheiro que eu mesmo juntei. E fui pra trabalhar, né? Não fui pra lazer. E trabalhei numa casa de família, tinha duas crianças, um de 3 e um de 5 anos que eu cuidava, o Nata e o Luke, família Muta de Stuttgart. E aquilo ali foi muito enriquecedor para mim, tá? Eu acho que depois eu tive outras viagens que marcaram muito, países que marcaram muito. O Ayahuasca marcou muito na minha vida, eu quero fazer uma tatuagem agora com a Rê, porque foi o lugar que nos trouxe, né, que a gente se conheceu e tal. Eu acho que cada país tem a sua história. Eu acho assim... Cada viagem tem a sua também. Né? Cada viagem tem a sua. Eu tenho uma experiência péssima com Tailândia, que é um país que a maioria das pessoas fala que é um dos países mais bonitos do mundo. Entendeu? A minha história na Tailândia é diferente da história de outras pessoas. A maioria das pessoas fala, cara, amei a Tailândia. Eu falo, cara, tu amou a Tailândia porque tu não foi pro Vietnã. O Vietnã é melhor ainda. Então assim, cara, depende. Cada pessoa tem a sua história. Não tem como precisar, olha, esse é melhor. O Chile é um país lindíssimo. Tu é privilegiado de morar lá. Falando do Chile, tu vai mais pro norte, né? Não. Tu tá indo mais pra Patagônia? Atualmente eu faço roteiro em Torres del Paine e no Atacama, tá? Mas eu já conheço Rapa Nui. Cara, eu brinco que eu conheço de Porto Williams a Arica, mas é mentira. Bastante. Mas é mentira, eu conheço... não passou por terra por tudo. Não, eu conheço... Cara, por terra eu conheço de Punta Arenas... a Antofagasta. Passou pertinho da minha casa, então. Não, eu passei na tua cidade, Chiquian. Eu conheci a Escola Pan-Americana, que é muito famosa lá. Eu fui no Mercado Central. Foi também. Comi... O que eu comi lá, cara? Que era muito famoso. O arrojado. Um enrolado que eles fazem de porco, Esse, que era parecido com a morcilha aqui. Comi muito, muito bom. Fiquei 2 noites lá em Chiquian. Cara, eu conheço bastante do Chile. É um país que eu gosto muito. Gosta de viajar por terra? Eu prefiro. Eu acho que o avião é um mal necessário, né? O avião pra aproximar um pouco a distância, né? Seria impossível fazer uma viagem de 30 dias pro Nepal
É a pior sem parte avião. pra ti também da viagem? Não digo que é a pior parte, assim, eu não tenho medo de avião, sabe? Eu tenho um pouquinho de temor, assim. Desfruta igual daquela... Cara, eu gosto de viajar igual, acho legal viajar de De avião. avião, eu acho assim que tu perde muito do caminho, tá? Claro. Tipo, a gente fez agora a viagem do Réveillon, fomos pro Pantanal argentino, um lugar que poucos brasileiros conhecem. É o... Como é que é o nome ali? Esteiros de Liberá. O Iberá. O Iberá. E foi um lugar, assim, que só teve aquela aventura toda porque a gente foi de carro, cara. Se existisse um helicóptero pra chegar, tu não ia ver que é o carro furar pneu e bater pedra embaixo, sabe? A aventura foi a estrada, sabe? Foi muito legal. Foi uma viagem que me reconectou. O final do ano passado foi um período bem difícil pra mim. E... eu falo como se fosse uma coisa distante, né? Faz pouco, faz mas pouco é tempo. que esse tempo demorou a passar, parece. Cara, mas foi uma semana assim que, olha, eu desconectei de internet e tive aquela reconexão comigo, foi muito importante. A ponto de eu ter tomado uma decisão, junto com a Rê, a minha esposa, da gente todo ano fazer uma viagem só nós dois, desligar da internet e ter um momento que seja só nós. As pessoas também fantasiam muito que o cara trabalha com viagem, é só paz e amor. Não é tão assim. Não é, cara. É muita responsabilidade, existe muito estresse envolvido, sabe? Tem tudo por trás da viagem também, claro. Que aquilo ali também é uma responsabilidade muito grande, tu viajar com alguém mais e cobrir não. todas aquelas necessidades. Sim, é muita responsabilidade. Tu tá lidando com a vida de uma pessoa, muitas vezes nunca esteve fora do Brasil. Isso eu também queria te perguntar, qual que é o biotipo daquela pessoa que viaja com vocês, cara? Ele precisa ter um preparo físico, né? Ele precisa saber um pouquinho ou já ter saído. Eu acho que não pode ser minha mãe vai viajar contigo. O roteiro cultural não teria problema. Um roteiro cultural tipo Atacama, claro que no Atacama especificamente tem a questão da altitude. A pessoa tem que ter uma boa capacidade cardiorrespiratória para conseguir chegar ali a 5.000 metros que a gente chega de carro, tá? Mas já pesa. Mas mesmo de carro pesa. Tá, então cada roteiro tem o seu perfil. Isso daí eu não posso te dar uma resposta definitiva agora, que depende do que a pessoa está interessada em fazer. Tá? A pessoa que vai fazer Everest... já precisa ter É outro perfil. Tem que ser um perfil de uma pessoa que já pratica trekking, tá? Everest é um pouco mais de conforto do que o Ayahuasca no Peru, que tu precisa estar acostumado a dormir em barraca. Então, cada roteiro é diferente. Eu tenho no meu perfil no Instagram... os contatos, a pessoa pode entrar em contato por WhatsApp para tirar essas dúvidas, mas tem meio que um caminho natural para a pessoa seguir, por níveis de dificuldade. Se a pessoa quer ir por esse caminho do trekking, o Lençóis Maranhenses é o mais fácil dos que eu tenho. Depois viria o Everest Base Camp, se a pessoa levar o aspecto da altitude e de pernoite em guest house. É muito mais tranquilo do que o Ayahuasca. O Ayahuasca é menos distância, mas eu acho mais difícil porque tu tem que dormir em barraca. É mais por conta, digamos. O Ayahuasca eu acho mais desgastante. Aí vem o Acotango, que eu acho que é o mais difícil de todos. Não, desculpa. O Acotango vem antes do Kilimanjaro ainda. Depois vem o Kilimanjaro. O Kilimanjaro é o mais difícil que tem. É um roteiro difícil, é um roteiro que a pessoa tem que ter experiência. Aí precisa ter uma preparação um pouquinho maior. Preparação física, assim, dá uma resposta em 30 segundos. É cardiorrespiratório, é a pessoa tentar perder um pouco de peso, tá? Porque cada peso que tu tem que carregar a 5.000 metros é bem diferente do que carregar aqui a nível do mar. E não focar tanto em hipertrofia, tá? É muito comum as pessoas acharem que elas têm que criar músculo para ir para uma atividade de montanha. É o contrário. Cara, tu não pode ter muito músculo. Montanhista, a gente vê e eles são magrinhos. São magros. Tem bastante resistência, né? Mas não é aquele músculo de academia. Existe a explicação fisiológica que é um pouco longa, mas basicamente quando... Para ser breve, assim, basicamente o que acontece na montanha é que se tu tem muito músculo, tu tem que consumir parte desses músculos para se manter. E tu tem que alimentar esses músculos, obviamente. Então, isso daí te gera um estresse muito grande, fisiológico, e tu passa mal. E, resumidamente, eu vou te dizer o caso de 2 clientes que eu tive. Pai e mãe... filho e mãe,
que foram viajar. O filho era aquele cara bombadão, forte, de academia e tal. E a mãe fazia yoga e foi muito melhor que o filho. Imagina. E o filho passou mal em diversos momentos. A gente teve que dar pra ele Carb Up, que é um sachêzinho de açúcar, praticamente é um carboidrato, né? Que tu dá pra pessoa acordar, assim. Então, cafeína, né? Eu acho que a pessoa que tem menos músculo sofre bem menos. Eu definitivamente falo para as pessoas coisas que vocês precisam evitar antes da viagem. Lesão, tá? Não fica fazendo crossfit, não fica correndo, que tu pode torcer um pé. E não fica fazendo musculação muito intensa. Tu pode ir pra academia fazer o mesmo movimento sem carga. Entendeu? É muito mais interessante. E o teu treinamento, tu te mantém igual? Porque tu me disse que tu faz uma caminhada longa todos os dias. Eu faço... Todo domingo eu subo aqui no São Pio. De manhã, uma caminhada de 2h30. 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 E não, aqui a subida, ela é bem elevada, igual. Tu sobe 500 metros, não é? Mais ou menos. O ganho de elevação é importante, mas eu como guia, eu tenho que tomar certos cuidados que o cliente não precisa tomar. Se o cliente se machucar um pouquinho, ele sabe que, no fundo, o guia vai ajudar ele e tal. Agora, o guia ninguém ajuda, cara. Eu não posso me lesionar. Então, assim, eu tento evitar corridas. Eu tento fazer só treinamento com cardio, tá? Que é caminhada e pedal, tá? E todo fim de semana eu faço um longão, que eu chamo, tá? Durante a semana eu caminho ou pedalo, assim, 1h e meia. E aí no fim de semana 2h30, tá? E agora na etapa final, assim, uns 30 dias antes da expedição, eu dou um reforço muscular com academia, com hipertrofia. Academia, coxa, panturrilha, glúteos e um pouco de membro superior. Tu quase não usa membro superior. Tá? Mais pra carregar... É um pouquinho pra não ficar a pera, né? Não ficar aquele cara forte nas pernas e fraco nos braços. Cara, é bastante igual o que tu tem que... te manter, né, pelo menos, para poder fazer toda essa... Mas é satisfatório, é satisfatório. Claro, sim, é saúde também, né? Eu te digo que a gente precisa parar de ver o exercício físico como um sacrifício e ver como qualidade de vida, tá? Porque uma caminhada dessas, cara, te dá uma satisfação, assim. Tenho certeza que eu tô muito mais bem-humorado... Se não tivesse tido. Do que se eu não tivesse caminhado. Se eu tivesse acordado direto pra vir conversar contigo, sem a caminhada, eu ia estar aqui, cara, angustiado, sabe? Uma coisa parece... A liberação dessa endorfina, eu acho que né? Sim, sim. Ela te dá de manhã, assim, aquela energia um pouquinho maior. Claro, mas tu manter ou tu pegar o ritmo, e aquilo às vezes é difícil no começo, né, para as pessoas. O mais difícil é tu sair da cama. Saiu da cama, depois fica fácil. Lavar a cara ali com água gelada e vamos pra vida aí. Rafa, claro, com certeza deve ter ficado muita história para trás aqui, muita vivência e coisa mais que a gente poderia contar aqui. Mas tu acha que tem alguma outra história, alguma coisa assim que a gente deixou de... Alguma coisa que tu viveu, que tu acha que seria legal? Ou falar para as pessoas aí, para recomendar também a viagem, né? E que possam conhecer aí, possam viajar de repente com vocês. Tem tantos destinos aí que são legais. E que... Bom, eu lembro uma da minha fase mochileiro, tá? Que eu acho que é bacana de contar. Quando eu fiz a viagem da Argentina, da Patagônia até o Canadá, o nome do projeto era Ushuaia, Alasca. Tá? Eu acabei não chegando no Alasca, vou te contar por quê. Chegou até o Canadá. Cheguei até o Canadá, cheguei até Jasper. Eu cheguei literalmente a uns 1.200 quilômetros depois da fronteira. Antes do Alasca. Tá? Que era o objetivo final, chegar em Pearl Bay, que é Dead Horse, o nome da cidade, que é o último lugar que termina a rodovia Pan-Americana. Tá? Só que quando eu cheguei no Canadá, eu conheci uma família, e essa família me viu ali um pouco meio que... Cara, essa viagem ela teve tantas mudanças assim ao longo, porque eu saí de carro... Cara, saiu aqui da Argentina, né? Não, eu saí dessa viagem com o pai de um amigo meu, o Tinho, um cara muito gente boa. Só que a verdade é que a gente não tinha muita noção do que a gente ia encontrar. E dos custos, principalmente. E quando a gente chegou no Peru, a gente viu que, cara, é muito caro viajar de carro. Esses overlanders que tu vê, galera, eles têm um fundo por trás. Não fica achando que eles vão de Uninho. Ou a gente teve o exemplo do Jesse Cos, né, que foi de
de Fusca. Cara, tem um patrocínio por trás, sabe? Não é assim tu vai pegar. Tem que ter patrocínio pra te manter na estrada. E a gente não tinha. Então a gente se deu por conta que, vamos ter que abortar a viagem aqui. A gente abortou em Arequipa, no sul do Peru. E eu já tinha tirado uma licença do trabalho e fui indo, né? Fui indo sozinho. E acabei comprando uma passagem barata que saiu pro Canadá e fiz até a Colômbia, eu fiz por terra. Depois eu voltei pro Brasil, peguei um voo pro Canadá e desci de volta pra América Central. Então ela ficou uma viagem meio que um planejamento interrompido. E essa família que eu conheci no Canadá me ofereceu, assim, uma proposta irrecusável. Eles falaram assim, Rafa, por que tu não pega uma bicicleta e sai pedalando e vai pra Costa Oeste, né? Eu tava nesse momento próximo de Toronto, tava 3 dias de Toronto, 3 dias pedalando. E eles me disseram, cara, pega uma bicicleta, compra a bicicleta, se tu desistir até chegar a Toronto, a gente te recompra, porque esse rapaz, ele tinha uma irmã que morava em Toronto, e eu falei, cara, eu te recompro a bicicleta. Aí eu te dou o dinheiro e tu segue do jeito que tu quiser. Mas faz esse teste, vai de bicicleta. E se tornou uma das melhores coisas que eu já fiz na minha vida. Foi bem perigoso, mas foi uma das melhores coisas. Eu atravessei o Canadá, boa parte de bicicleta. Depois eu fiz toda a costa oeste dos Estados Unidos de bicicleta, até São Francisco. E aí o custo diminui muito. Cara, eu vou te falar assim, eu não gastava. Eu não gastava. As pessoas te viam com os alforjes na bicicleta e ficavam solidarizadas e te davam comida. Eu me sentia um pouco mendigo, assim, que eu tinha um barbão, mas isso daí foi até uma estratégia, assim, eu deixei criar um barbão, assim, até aqui embaixo, pra não chamar atenção de que pudesse ter dinheiro, alguma coisa, né? E fui fazendo essa viagem, só que algumas coisas, até pela falta de planejamento, aconteceram. E eu quase fui preso em 2 oportunidades no Canadá. A sorte é que no Canadá a polícia assim, acho que é a polícia mais humana que existe na Terra, assim. Eu não conheci todas as polícias do mundo, mas em uma oportunidade eu tava pedalando numa autopista, que é proibido, porque no Canadá sempre tem uma rodovia rural, uma rodovia paralela, assim, que é uma estradinha de terra que é mais seguro de tu pedalar. Só que, cara, tipo, vai furando pneu e vai, né? Distâncias maior. Distância maior e tal. E eu, primeiro dia, vou me mandar pela autopista. E fui indo, parou a viatura, né? Ligou aquela sirene e tal, desceu. O senhor tá perdido? O que tá acontecendo? Eu falei, não tô viajando, tô pedalando. Aí falou, seu passaporte, por favor. E foi um atendimento, assim, muito humano, assim. Apesar de eu estar quebrando uma regra, foi muito humano. Ela viu que meu passaporte estava em dia, colocou a bicicleta na viatura, no porta-malas, me deu uma carona até a estrada de chão. Tá, essa aí foi a primeira vez que eu rompi a lei e não aconteceu nada, assim. Foram bem corretos, assim, porque realmente eu não era um criminoso. Foi só falta de conhecimento. E a segunda... Eu tava chegando nos Grandes Lagos, em Lake Superior. Me fugiu o nome da cidade exatamente agora. E tinha um lago que eu olhava, naquela época eu não tinha internet, eu viajava sem internet, né? Eu tinha um mapinha. E aí no mapinha eu vi que tinha um local para dormir, que era um lago ali, que era relativamente... Era esperado que tivesse um lugarzinho pra botar barraca e dormir. Eu tava viajando com uma barraca na bicicleta, né? E só que eu cheguei muito tarde, cara. Eu acho que era passado das 10 da noite. E eu vi um trapichezinho, assim, um lugarzinho. Que lugarzinho bonito, eu vou botar a barraca ali. E botei a barraca e dormi, tranquilo. Vieram os coatis de madrugada, tá? Que sempre tem uma vida selvagem e tal. E de manhã acordei pra tirar uma foto do nascer do sol bonito. Voltei pra barraca, muito tranquilo, de que eu não tava cometendo nenhuma ilegalidade. E na segunda vez que eu acordei, depois de ter voltado a dormir, um policial do lado de fora da barraca, o que o senhor tá fazendo aí? Tá perdido? Eu falei, não, tô dormindo, tô de boa aqui, cara, dormindo. Ele falou assim, mas o pessoal daquela casa ali não tá gostando que tu tá dormindo aqui. E eu tava no pier da minha casa, velho. Da casa? Da casa, uma propriedade particular. E eu falei, cara, cheguei de noite, aqui não tinha nem luz, não tinha nada, né? E aí o cara, mais uma vez, assim, aquela polícia super bem treinada, falou, não, vamos fazer o seguinte, eu vou te tirar daqui, porque tu não pode ficar, propriedade particular, então tu imediatamente retira tuas coisas e eu vou te botar na estrada. E assim,
resolveu a situação, sem né? maiores sem violência. problemas. Cara, se fosse uma polícia brasileira, sei lá o que tinha acontecido. Falando disso também, eu acho que é importante, né, a gente comentar que, cara, viajando Latinoamérica, tu não pega esse tipo de polícia, De tratamento, não. Cara, tu mesmo deve saber, né? Argentina, alguns outros países, eles pedem dinheiro, né, cara? Já aconteceu diversas vezes. Aqui na América Latina, eu tive na Bolívia, na vez que eu cheguei 3 vezes na Bolívia. Na primeira vez, que foi de carro, me pediram propina 3 vezes em 1 hora. Cara. 3 vezes. A primeira propina que me pediram foi na ponte. Mas isso em Tupiza. É aqueles valores assim mínimos, né? Não, tipo pra comprar um refrigerante, quase. Eles pedem coima pra... Às vezes eu acho que até é uma forma de impor a sua própria autoridade, assim, sabe? Mas em nenhuma das 3 eu paguei, tá? Eu acho que eu paguei... desculpa. A primeira vez que eu paguei, e a única vez que eu paguei propina, coima, nas minhas viagens, foi em Camboja. Que eu dei dinheiro pra poder passar, porque eu sabia que eu tava errado. Tá? Porque foi uma ocasião... Na Tailândia, meu passaporte foi roubado e eu fiz o restante da viagem com um passaporte de emergência que foi emitido em Bangkok. Que é aqueles que não parecem um passaporte. Não, ele até parece um passaporte, mas ele foi um passaporte que eu perdi todos os vistos e perdi a vacinação da febre amarela que eu tinha. E, cara, a vacinação da febre amarela eles nunca te pedem. Exceto quando tu não tem. Pra pedir quando tu não tem, eles vão te pedir, certeza. É lei de Murphy. E aí me pediram lá o cara e eu realmente não tinha. E eu falei pra ele, cara, eu não tenho o certificado da febre amarela, mas eu preciso entrar no país. E aí, cara, te vende um pouquinho de dificuldade pra te dar uma solução depois. Daí o cara ficou, não, porque tu vai ter que ficar aí, te deu um chá de cadeira ali, uns 30 minutos. E depois ele falou, eu não lembro se foi 10 ou 20 dólares que ele me pediu, eu paguei. Valores assim... eu paguei naquela ocasião, tá? Mas via de regra, assim, eu não pago. Na Bolívia aconteceu agora, em novembro, de eles estarem cobrando propina. E eu já cheguei assim, claro, que eu tenho mais experiência, é diferente, mas eu já cheguei com os passaportes e falei, é Mercosul não paga. E aí o cara já até ficou meio na defensiva e aí ninguém pagou. Mas eu tava com um grupo e ele tava cobrando dos outros grupos propina. Cara, e eu falei, não, cara, não, é Mercosul não, é livre trânsito de pessoas entre os países participantes. É isso, pronto. Imagina, tem gente que nem sabe e se vê obrigada. O desconhecimento faz tu... No Chile sempre dizem que a polícia de lá é incorrompível, como se diz, né? E eles não vão te pedir e se tu oferecer, tu vai preso, cara. E tem muita história lá também, que às vezes as pessoas são paradas e tentam sair por alguma... Então alguém que viajar pro Chile não tente oferecer dinheiro. Na verdade, eu acho assim, qualquer pessoa, como cidadão correto, nunca é legal tu oferecer propina, tá? Não é legal... Literalmente não é legal, juridicamente não é legal. Nunca busque essa alternativa. Mas em situações em que a pessoa te pediu propina, que tu tá num país que tu não tenha suporte jurídico, como foi essa história do Camboja, cara, eu preferi pagar o que o cara tava me pedindo, porque se alguém for pagar vai ser ele, não vai ser eu, né? Paguei e fui embora, não me incomodei. Não recomendo. Não recomendo pagar propina, não recomendo tu burlar a lei. Cara, sempre cuida muito do teu patrimônio, porque às vezes tu não fez nada errado, mas alguém colocou uma substância ilícita na tua mochila, quem vai pagar vai ser tu, entendeu? Ter muito cuidado com a bagagem, né, cara? Quando eu tirei o visto dos Estados Unidos, e para tirar o visto eu expliquei que eu tava indo fazer uma viagem por terra, o próprio funcionário da Embaixada dos Estados Unidos, ele me falou, Rafael, quando tu for cruzar a fronteira, verifica bem as tuas mochilas. Ele mesmo me deu a dica. Não, cara, se tiver qualquer coisa suspeita na tua mochila, tu joga no lixo e não entra com isso. Porque tu vai ser preso e não importa, tu vai levar a vida inteira pra explicar que não era teu. Aquilo não era teu, né? Então assim, cuida assim, se tu tá viajando de carro, olha, ninguém na volta, não deixa ninguém chegar perto do lama do carro, isso sabe? É comum, né? Isso é comum que possam pôr alguma coisa na tua bagagem. Eles botam pra o risco ficar contigo. Depois lá eles te assaltam do outro lado, né?
Rafa, chama aí, dá uma última chamada aí para as pessoas conhecerem o teu perfil ali. Vem aqui, amor. Que possam viajar com... que possam viajar com vocês. Vou pedir reforço aqui. Que possam conhecer a agência, né? E que conheçam o perfil também. Que possam conhecer o perfil, que possam... enfim, viajar e ter a experiência que vocês têm também aí, um pouco mais amparado, né? Um pouco mais... Eu vou vender meu peixe. Isso aí. Eu acho que quem quiser ter a sua experiência individual, eu acho muito, muito importante, tá? Não acho que tu tenha que depender de uma agência para fazer as tuas coisas. Então não vou vender meu peixe de uma forma desonesta, até porque eu acho que ser mochileiro é muito importante. É muito importante passar por essa etapa. Mas se você não sente confiança, se você não fala, sobretudo, idiomas estrangeiros, então você não fala inglês, se você não fala espanhol, você acha que você vai se colocar numa situação em risco viajando sozinho, procura a gente. Trotaméricas, ou no perfil Rafa Trotamundos, a gente tem experiência. Eu já estive em 42 países, a Rê já esteve em 5 ou 6 países comigo. A gente vai fazer toda a parte de contratação de operador local, seguro viagem. É muito importante isso. Vai ajudar vocês na compra das passagens, visto. Então, toda essa parte está incluída num pacote, tá? O pacote, ele é pago... Via de regra, ele é pago 25% de taxa de reserva, depois a gente parcela até a data da viagem. Tem viagem para todos os gostos, tem viagem sem esforço físico, que seria o Serengeti, o safari na África. Tem viagem com muito esforço físico, que seria o Kilimanjaro, também na África. É uma montanha de quase 6 mil metros. E contem com a gente. Realizar os sonhos e viver o mundo de uma forma mais autêntica, longe daqueles destinos de off the beaten track que a gente fala em inglês, sabe? Fora do chão batido. Fora do chão batido. Que hoje em dia tem muita gente também, é bonito de conhecer, né? Bonito de ver, mas eu acho que é muito mais nutritivo, às vezes, tu conhecer esse lado cultural desse lado teu, claro, né? Claro, não, isso eu comento com a Rê. A gente tem uma experiência para dividir. Eu não... Longe de mim querer ser o arauto da cultura mundial, mas assim, a gente tem uma conhecimento para compartilhar. E se a pessoa gosta do nosso perfil, gosta do tipo de viagem, vem com a gente, vamos conhecer o mundo juntos. Isso aí. Que legal, Rafa. Que bom ter te tido aqui como primeiro convidado. O prazer foi todo meu. Praia em português. Espero que tenha saído tudo bem, que a gente tenha conseguido fazer tudo bem hoje aqui também. Vamos ver quando a gente lançar aí. Mas o meu muito obrigado. Aí, Trotaméricas. Muito lindo também. O presente aqui, ó. Peraí. Muito bonito. E, bom, a parte tem que brindar, de tudo... vai dar azar, hein? Tem que brindar e beber. Aí. Eu já tava quase seco. Tá bom. E agradecer a tua participação, agradecer ao trabalho que também vocês fazem e a história aí, tudo que tu nos contou, que eu acho que a gente chegou a um ponto bem interessante e é legal de a gente poder compartilhar essa ideia. E a tua história também de vida e de viagem aí é interessante, bacana. Nutritivo. Betinho, eu agradeço da mesma forma, para mim foi um privilégio e vamos conversar outras vezes e espero que a gente possa... Agora você tem que passar lá na minha casa quando vocês passarem lá no Chile. Claro, com certeza. Nem que a gente tenha que se mexer aí pra se ver, a gente vai pra algum outro lugar, a gente vai, quando vocês passarem por lá, pode contar aí que tomara que a gente se veja. Muito obrigado. Agradecer também ao Pieneza Café, que nos teve hoje aqui, cedeu o espaço, que é um lugar muito bonito e, na verdade, que é privilegiado. Poucos lugares têm uma vista e um espaço tão bonito como esse, então agradecer realmente ao Pieneza Café e recomendar que vocês possam vir aqui também, pessoal que possa estar aqui perto, venham ao Pieneza Café e conheçam os produtos que eles têm e essa vista aqui que não é qualquer coisa, né, cara? Não é tu passar uma tarde adendo aqui, ó. Eu recomendo vir no final de tarde e pedir um champanhezinho, tá? E que é muito legal. Ver o pôr do sol aqui é muito bonito. Cai lá no fundo. Cara, todo mundo que mora na região de Santa Maria é um lugar privilegiado mesmo. Então tá, é isso aí.
Muito obrigado a todos os que nos veem agora e os que nos vão ver também. Sigam aí. Esse é o nosso primeiro Fry Podcast em português. Nessa missão vão ser 3 capítulos, os próximos vêm aí na sequência. Espero que gostem e o próximo ano a gente espera estar fazendo mais alguns capítulos aí em português também, tá bom? Então, obrigado a todos os que estiveram por aqui. Obrigado, Rafa. A gente se despede, até a próxima. Valeu, cara. Valeu, Rafa. Tchau, tchau. Tchau.